Quana, ela, como o Marcos falou, criou um departamento todo para inteligência e investigação. Esse departamento é recente, embora a experiência das pessoas que estão nesse departamento é vasta já, através de outras empresas, outras experiências em outros países. E a Quana, isto para dizer, e falar um pouco da antiguidade da Quana, para dizer que não é uma andorinha de primavera. Não é a ideia de que qualquer relacionamento, qualquer parceria, e eu acho que já existem pessoas aqui nesta sala que já tiveram essa experiência, é uma coisa para durar. Realmente nós estamos presentes quando é preciso, quando o problema existe nós ficamos até mais tarde, se o problema é na sexta-feira a gente resolve até segunda. Então a nossa perspectiva é entender sempre que a nossa linha de trabalho, embora todas as linhas sejam emergenciais, mas nós trabalhamos muito com perda de dinheiro, e tem aqui algumas pessoas da polícia, com uma perda social. Então é sempre um negócio de correria, sempre de problema, é sempre de resolver. E nós estamos aqui nos apresentando e nos disponibilizando para realmente criar essa parceria e para crescer em conjunto os projetos que nós temos. Mais alto? Conseguem ver atrás? Conseguem ver bem aí atrás? Certo? Tá. Bom, nós vamos conversar hoje bastantes assuntos diferentes, tá? É raro ter tanta gente na mesma sala e então aproveitamos para vos falar de tudo o que é corrente e de tudo o que está no momento. Hoje em dia nós vamos falar sobre o EIA, Enterprise Insight Analysis, é uma solução da IBM para investigação e inteligência. Ele tem um pouquinho de detecção, mas o foco dele é um foco forense. É um foco de o problema está acontecendo, ou o problema já aconteceu, e eu preciso de entender o problema para ele não gerar uma calamidade. Okay? Depois vamos falar do Counter Fraud Management, que é um sistema, na verdade é uma plataforma que permite combate à fraude. Então ele tem os dois âmbitos, tem o âmbito da detecção, tem o âmbito da prevenção e tem o âmbito da investigação. Ele aplica-se mais a evitar a perda de dinheiro, a evitar o problema, mas se o problema existiu, tem também a parte de investigação para depois ter uma retroalimentação de evitar novos problemas. Depois vamos fazer o lançamento do Analyst Notebook 9. Tá? Eu penso que a maioria das pessoas aqui na sala já conhece o produto, já ouviu falar do Analyst Notebook, e então é uma apresentação um pouco mais técnica. Tá? Depois eu vou perguntar quantas pessoas conhecem, têm contacto, e vai depender um pouco da duração da apresentação, senão pode se tornar um pouquinho complicado. E depois nós vamos apresentar um caso de sucesso do nosso projeto mais recente, que foi na ConnectCar. Né? Temos inclusive cá 3 pessoas da ConnectCar que estão se disponibilizaram para estar aqui e conversar com vocês no intervalo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem bombardeá-los, salvo seja com perguntas não demasiado intrusivas, mas nós vamos um pouco apresentar, e isso que é o interessante, é como é que eu começo do zero e chego ao resultado e como é que eu sustento isso, tá? Porque eu acho que toda a gente aqui tem sempre aquelas dúvidas de quanto tempo demora, qual é o tempo de implementação, qual é o esforço. Às vezes parece uma caixa negra, não é? Então nós quisemos abrir a arquitetura, quisemos abrir os passo a passos que nós demos, as dificuldades, e queremos também falar com vocês um pouco de onde é que a gente começou e onde é que nós terminamos. Ok? Se não se importa, eu vou ficar saltando um pouquinho de PowerPoint em PowerPoint, porque isto aqui é também complicado. Se não estiverem me escutando, estamos bastantes, mas a sala é pequena, então se quiserem perguntar alguma coisa, interrompam. Nós temos bastante tempo para falar nisto. Se ninguém perguntar nada, vai andar rápido. Se fizerem muitas perguntas, eu acho que é interessante, até porque existe uma discussão dentro da sala. E é bom que é raro juntar tanta gente de diferentes empresas e diferentes outros. Tem umas pessoas que vieram do Brasil e da Polícia Federal também. Então, realmente é um evento para nós importante. Bom, EIA. Aqui está o meu contacto. Depois, se quiserem, podem chegar-se à frente. Eu tenho alguns cartões para distribuir. Mas se quiserem depois fazer alguma apresentação, algum feedback e algum follow-up. Ok? Bom, o que é o EIA? O EIA é uma solução da IBM que ela visa velocidade. Okay? A mensagem, isto não é um slide meu, é um slide da IBM. Então assim, é velocidade, velocidade e velocidade. Porque a ideia do EIA é pegar em quantidades massivas de dados
quantidades gigantes, cruzar essa informação e ter a resposta no mínimo de tempo possível. Okay? Então estamos a falar de velocidade de acesso à informação, velocidade de cruzamento e velocidade da análise. Porque não existe coisa mais frustrante que eu soltar uma análise ou querer saber qualquer coisa e estou dependente de o pessoal de TI me responda, ou estou dependente, que às vezes não é uma questão da TI, mas a TI às vezes está tão atolada com outros problemas, com problemas de rede, problemas de hardware, problemas que não tem tempo para pegar um dataset e entregar. Então, o dado tem que estar disponível todo o tempo. Outra coisa que gera muita frustração é eu fazer uma pesquisa e a pesquisa demorar 5 minutos. Às vezes tem casos de 1 hora, 2 horas. Há pessoas que lançam uma pesquisa e voltam no dia seguinte, vão tomar um café. Então assim, no momento em que eu faço essa pesquisa, demora esse tempo todo e depois eu percebo não era isso que eu queria fazer, ou a informação não veio do jeito que eu queria, isso gera também um problema de frustração. Então a ideia, e depois já vou explicar de onde veio o EIA, a ideia é eu sair da ideia que eu tenho de fazer a análise até obter o resultado final no tempo mais rápido possível, usando o mínimo de ferramentas para chegar nesse resultado. Tá? Para vos dar um pouco de contextualização, o EIA ele nasceu de um projeto chamado Projeto Aurora. Era um projeto da IBM que foi pedido por um cliente, foi uma prova de conceito, em que o cliente trabalhava com crime cibernético. Então vocês conseguem imaginar a quantidade de dados, IPs, pacotes, malware, tudo o que vocês possam imaginar, terabytes de informação, e a mensagem é esta, terabytes de informação em que a resposta fosse ao nível dos segundos. Pesquisar um IP, pesquisar um conjunto interessante de pessoas, que essas coisas fossem correlacionadas e que estivessem imediatamente disponíveis pelos usuários. Okay? Então, a partir desse projeto Aurora, ele teve um sucesso tão grande que ele gerou uma solução. É uma solução que ela compreende tudo. Ela compreende hardware e ela compreende software. Digamos que é uma solução quase um middleware, a chave na mão. Tá? Bom, eu tentei aqui, sabe que este PowerPoint chega em inglês para nós, então fica meio difícil justificar porque escalar não começa por essa. Então eu deixei as palavras em inglês no início, mas para explicar os superset. O que eles visam exatamente é ter uma mensagem muito clara e muito pragmática. Então é um sistema que escala para qualquer tamanho. Este projeto Aurora escalava até a ordem dos 100 terabytes de informação. Então não estamos a falar de coisa pequenina. Se vocês acham que têm muitos dados, esta é uma solução que ela vos atende. Também atende menores, porque ela diz, eu vou de 1 GB até aos 100 terabytes. Mas é uma solução que vocês, adquirindo ou pensando nela, vocês estão preparados para o futuro, caso não seja ainda. Porque vamos imaginar o seguinte, hoje em dia eu tenho 3 fontes de dados, mas hoje as empresas fazem muitas compras, integrações, umas compram as outras. Aí chegaram 5 bases novas, sei lá, de telefonia, uma base de seguros e uma base, não é? Que são coisas gigantes. Eu tenho que ter o meu sistema preparado para aportar estas coisas. Não é? Então, escalabilidade, velocidade medida em segundos, que ajude e suplemente as investigações, ou seja, que sugira coisas, que aumente as funcionalidades que eu já normalmente desempenho com os meus sistemas BI, com os sistemas que eu já tenho na empresa, que permita que cada usuário faça a configuração das suas próprias análises. Estes 3 últimos eu deixei em inglês porque realmente são palavras-chave, tá? Ou seja, visualização avançada, que não adianta eu ter 1 milhão de registros, tentar colocar aquilo num formato visual e acabar por ter uma bola preta que ninguém consegue entender, tal é a quantidade de informação. Então, tipos de visualizações diferentes que permitam entender o problema de uma forma visual, tá? Sair um pouco do que é o normal da investigação visual. Análise espacial e temporal, ok? Portanto, através de mapeamento, através de como as coisas vão ocorrendo ao longo do tempo e em que lugares. E acima de tudo, que é um foco depois que eu vou dar, porque é uma grande novidade, análise de conteúdo não estruturado. Estou fazendo, tu pediste para não fazer, que eu pedi para não avançar. Enfim, toda a hora dando. Bom, análise de conteúdo estruturado e não estruturado. E porquê não estruturado? O conteúdo não estruturado corresponde a 80% de toda a informação que está disponível. 80%. Isto significa que se nós apenas nos focarmos no conteúdo estruturado, nós estamos perdendo 80% do potencial da nossa informação.
vamos começar, relatórios, internet, mídia social, então, toda esta informação que ela flutua, normalmente nós temos que esperar que ela seja estruturada, ou temos que nos restringir a estar estruturada, para que nós consigamos fazer as nossas análises. E às vezes vamos ali ao Google, fazemos uma pesquisa, essa pesquisa desenvolveu ali 3, 4 coisas, a gente tenta trazer de volta, mas não é uma coisa, não é uma sinergia. Não é? Então o sistema permite e pensa e tem tamanho suficiente para abraçar não só coisas estruturadas, como não estruturadas. E vocês provavelmente estão se perguntando, tá bom, isso é uma mensagem muito bonita, mas como é que isso é efetivo? Como é que isso realmente vai, não é só no papel, como é que isso acontece? Então depois eu vou dar um pouco mais na frente, um pouco mais de ênfase e mostrar o que é que já está acontecendo nesse momento. Alguma dúvida até agora? Estão ouvindo a minha voz? Eu estou um pouco rouco de ontem, eu fiz o mesmo evento. Então, bom, o que é que prevê e o que é que está dentro da solução? Tá? Um quadro branco para um analista trabalhar, relatórios de Business Intelligence, portanto, relatórios de entendimento do negócio, tudo integrado, um portal de inteligência, onde eu posso fazer as minhas pesquisas, as minhas expansões, entender quem está conectado com o quê, um repositório de análise, onde eu posso juntar e guardar as minhas análises, não é? Para trabalhar de forma colaborativa. Uma coisa que a IBM chama de Operational Data Store, significa que é dentro do sistema um DW, portanto um Data Warehouse, que ele abraça e cruza toda a informação para ela estar disponível para análise. Tá? Então a ideia é, não adianta eu ter, por exemplo, hoje em dia muita gente fala de redes sociais. Eu preciso de uma integração com rede social. Mas o que é uma integração com rede social? Eu conheço o meu alvo, digito o nome, ele vai lá e retorna? Ou eu, por exemplo, saber como que o meu alvo se relacionou nas últimas 2 semanas? Quem é que o meu alvo conhece? Ou, por exemplo, eu queria seguir um determinado assunto, Black Blocs, e ver como é que esse assunto está sendo discutido na internet e quem são os intervenientes. Tudo isto são formas muito diferentes de abraçar o problema. A primeira, eu simplesmente boto um nome, eu posso entrar no Facebook, boto um nome, aparece a fotinha da pessoa, e isso é uma coisa pontual. Agora, como é que essa pessoa trabalhou nos últimos 2 anos? Com quem ela se relaciona? Qual é o histórico dela? Então a gente começa a falar coisas aqui que exigem quase eu trazer um histórico de dados, juntar dados de outros lugares e cruzar esta informação para que ela tenha relevância. Okay? Então, a ideia dele é ter um DW no centro da solução, onde tudo é cruzado e tudo está disponível. Informação estruturada e informação não estruturada. E depois ter conectores de dados para múltiplas fontes. Por exemplo, base de dados de CPF. Okay? Eu não preciso importar o Detran, eu não preciso importar o Detran inteiro, porque algum dia eu vou precisar de saber quem é o proprietário de uma placa. Eu preciso, no momento que eu quiser saber quem é o proprietário, eu lanço a minha pesquisa e vai devolver quem é o nome do proprietário. Não preciso trazer o Detran inteiro. Então tem fontes que elas não são relevantes para cruzamento, mas elas são interessantes para consulta. Então o sistema tem essa capacidade de criar conectores para fontes externas. Colaboração. A ideia de que esta solução não seja uma solução que cada analista tenha a sua. Portanto, os analistas trabalham de forma colaborativa, okay? Para que as análises deles não sejam só para eles, sejam também para outros grupos que tenham acesso a essa informação. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou investigando alguma coisa. Encontrei uma série de números de telefone, uma série de matrículas. Outro colega está trabalhando uma análise parecida em que existem pontos de interconexão. O sistema vai permitir saber isso. Vai permitir saber se as coisas que estão sendo trabalhadas de forma separada, se elas têm conexões umas com as outras. Se eu pretender trabalhar assim. Tá? Outra coisa interessante é ter mapas disponíveis, saber onde é que as coisas aconteceram, saber em que momento aconteceram. Saber em que momento aconteceram e saber também onde é que as coisas estão passando. Então, existe uma grande necessidade de trabalhar com mapas. Uma coisa muito importante é um motor de recomendação. Okay? Não basta eu cruzar a informação. O sistema tem que me dizer, olha, é possível que estas 2 pessoas, apesar de elas terem um nome diferente, é possível que sejam a mesma pessoa.
Então, por exemplo, o sistema tem dentro dele 1 bilhão de variações de nomes, culturalmente falando. Então, vamos lá, aqui toda a gente conhece com certeza que há nomes que têm uma espécie de uma correspondência que é um diminutivo carinhoso. Eu recentemente, o nosso diretor-geral, ele chama-se José Norma. E José, no Uruguai, é conhecido também como Pepe, que eu não fazia a menor ideia. Então um colega meu falava o Pepe, eu não sabia quem era o Pepe, mas então o software, uma das coisas que a solução pensa é na variação de nomes de uma forma cultural. Então aqui no Brasil, com certeza, há muitos nomes que as pessoas têm esse nome e imediatamente ele é conhecido por alguma coisa específica. E o que é que isso nos ajuda? Porque muitas vezes os fraudadores, os criminosos, eles chegam com nomes diferentes, eles dão dados diferentes, mas às vezes, por exemplo, o último nome é o mesmo, ou o nome da mãe, ou existe algum telefone que é parecido, um endereço que é mais ou menos similar. Então o sistema não é fechado, tem que ser um identificador forte. O sistema sugere dizendo, olha, existe um grau X de probabilidades que sejam a mesma pessoa. Existe um grau X de probabilidades que essas pessoas se conheçam, sejam da mesma família, vivam na mesma casa, são primos, tá? Então este grau de entendimento, através de regras que são criadas e através do trabalho que é feito dentro do sistema, quando o analista vai fazer a sua análise, ele começa a ver coisas que não são óbvias, pontos de conexão que não são tão óbvios quanto seria de uma conexão direta, tá? Eu vejo assim algumas caras franzidas. Alguma dúvida? Não? Muito importante, como eu já expliquei, dados estruturados e não estruturados. Vejam quando a gente fica colocando estas setinhas, isto é um sistema integrado. Tá? Agora, se vocês tiverem a pretensão de começar por fazer uma parte mais modular, depois instalo numa segunda fase o motor de recomendação, depois numa terceira fase os dados não estruturados, não é um projeto inicial que vocês digam, olha, se eu não tiver tudo instalado e funcionando, eu não posso começar a trabalhar. Hoje em dia é muito difícil sugerir isso para um cliente, porque é a mesma coisa que eu dizer, olha, vocês estão começando o projeto agora e só vão ver algum tipo de retorno daqui a 6 meses. E a gente sabe que o mundo não anda assim. Daqui a 6 meses já está o pessoal lá de compliance perguntando porque é que aquele dinheiro foi gasto e não está tendo um retorno de investimento. Ok? Então a ideia, por isso que eu fui colocando por módulos. Os módulos estão integrados, a implementação pode ser faseada. Quando a gente fala de dados não estruturados, vamos desde social media a arquivos e qualquer tipo de informação não estruturada. Outra coisa muito interessante é o conhecimento situacional. Okay? Quando a gente fala de conhecimento situacional, estamos quase a falar de uma sala de comando e controle. Tá? Isso faz muito interesse em a sala de situação das polícias, mas também para o setor privado eu acho que é muito interessante a gente ter várias telas onde eu tenho índices de produtividade das equipes, onde é que existe a maior incidência de crimes, de fraudes, por exemplo, quem trabalha com veículos, com cartões de crédito, saber onde é que teve o maior número de fraudes, será que tem uma quadrilha atuando nessa área, onde é que teve o maior número de roubos de carros, será que tem uma quadrilha atuando nessa área, precisamos de fazer uma parceria com a polícia, ou precisamos ver com outras seguradoras que estão tendo o mesmo tipo de problema. Então nós sabemos que as quadrilhas elas vão atuar ali numa área específica que elas conhecem. Existem algumas que realmente têm uma atuação interestadual e se mascaram, mas a grande maioria vai ter uma área de atuação que ela conhece e que está familiarizada, não é? O próprio fraudador do cartão, quando há clonagem de cartão, quando há, não sei, invasão de desconto é um assunto interessante. Nós vemos, por exemplo, casos de quadrilhas que elas atuam arrumando pessoas que são laranjas em determinadas áreas regionais porque eles já conhecem essas áreas. Então vão lá, arranjam um laranja para ser titular de uma conta. A partir do momento que essa pessoa aceita e ela ganha um dinheirinho, ela começa a espalhar aos vizinhos. Então começam a aparecer um monte de titulares de uma área e as áreas começam a ter uma maior incidência de problemas com roubos de dados bancários e roubos de transferências, ou seja, roubo de dinheiro para contas do quais essas pessoas dessa região são titulares. Então, o que é que eu posso fazer em relação a isso? Eu já posso ficar em alerta. Se aparecerem titulares novos dessas regiões, sem chatear muito os titulares, porque as pessoas têm direito a ser titulares,
faz de contas, mas eu já coloco numa lista onde eu posso ficar olhando e ficar tendo um pouco mais de cuidado. Eu estou dando exemplos muito genéricos, tá? Realmente, como eu digo, eu não sou especialista do negócio, a gente entende de como implementar a parte técnica em conjunto com vocês. E obviamente, como eu tinha explicado antes, que o conector de dados nos permite conectar uma infinidade de provedores de informação. Então, sei lá, Serasa, Detran, tudo o que vocês consigam uma parceria, e hoje em dia nós temos cada vez mais a mentalidade dos órgãos em querer compartilhar e querer trabalhar a informação, ter a possibilidade de não estar fechado apenas no meu DW, porque eu não posso abraçar o mundo. Eu vou abraçar o que é interessante para a minha investigação e vou pesquisar o que é interessante pontualmente. Tá? Bom, normalmente eu não gosto muito de colocar os nomes dentro da arquitetura neste tipo de apresentações, porque a gente fala mais de soluções, de benefícios, tá? Mas aqui eu achei que era importante para que vocês vejam que não é uma questão conceitual. Existe, os produtos têm nome, e a solução está montada e está integrada. Então nós temos aqui o que já é conhecido, que é o I2, nós temos aqui o Cognos, que é outra da especialidade da Quanam, o Identity Insight, que é o tal que faz resolução de identidades e recomendação, e acima de tudo, muito importante, porque é um grande investimento agora da IBM, que é o investimento da IBM, o Watson, ok? Eu vou falar um pouco sobre isto e gostaria que vocês depois, quase como trabalho de casa, fossem ao YouTube e escrevessem IBM Watson. Vocês vão ver como é que a IBM está trabalhando o dado não estruturado, como é que o sistema entende o dado não estruturado. Está surgindo uma questão aqui, só licenciando boa. Esse material a gente vai poder disponibilizar depois. Vamos disponibilizar. Então, gente, se tiverem, até para tirar foto, não tem problema, mas se não quiserem ficar fazendo exercício, a gente manda. A gente tem o status de vocês, aí fica mais fácil, tá bem? Como é que o sistema interpreta o dado, né? Porque, vamos lá, é muito fácil eu falar assim, olha, eu tenho dado não estruturado, quero fazer uma pesquisa por um nome, por uma matrícula, o sistema tem as coisas indexadas e vai encontrar. Mas agora eu digo assim, ok, eu tenho uma coisa, um relatório que diz, eu tenho 3 laranjas de uma determinada empresa. E se o sistema for burro, ele vai achar que eu tenho 3 laranjas, ou que laranja é uma cor. Se o sistema for inteligente e entender o contexto do negócio, ele vai saber que eu estou a falar de pessoas que estão à frente de empresas que necessariamente não sabem e não são os fraudadores. Não é? Outra coisa, eu vi um exemplo no YouTube que falava It's raining cats and dogs. Não é? Traduzindo para português, está chovendo gatos e cachorros. Para nós não faz o mínimo sentido isso. Para eles o que isso significa é que está chovendo muito. Então o sistema tem que ser suficientemente inteligente para entender a cultura da língua e para entender que não estamos a falar de gatos e cachorros, estamos a falar de chover muito. Não é? Então isso é um sistema que interpreta dado não estruturado de uma forma inteligente. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Então recomendo que vocês vão ao YouTube, façam uma pesquisa e entrem no mundo dos 80% do dado não estruturado. Bom, fazendo aqui uma correlação entre os tais supersets e as partes da análise, depois vocês vão ter acesso a este e-mail, a este PowerPoint, mas realmente é onde eles se aplicam e onde eles estão envolvidos, em que partes da solução são atendidas por esses indicadores de sucesso, não é, de uma arquitetura. Pensem que este superset é o que a IBM definiu como indicadores de sucesso do produto. É o que o produto tem que fazer e é o que ele tem que atender. Depois nós vamos ver um videozinho com ele funcionando de uma forma mais simples. Tá? Então, o que é importante e qual é o valor para o seu negócio? Nós temos que ter um sistema que tenha os processos de hardware e de software integrados. Não é? Nós vemos muito aquela questão de que, olha, eu adquiri o hardware, vou comprar o software, o hardware está desfasado, consigo o software, o hardware, consigo o hardware, o software já não funciona, atualizo o software, o hardware desatualiza. Então, neste problema, a ideia aqui é um pacote fechado. Existe a possibilidade de comprar as coisas separadamente, mas o pacote que é oferecido nesta solução é um pacote que já vem com hardware e com software, em que o software foi testado naquele hardware e que funciona, ou seja, é uma máquina que vem com o sistema funcionando, com o seu próprio sistema operativo, com as suas próprias funcionalidades, que no fundo estão otimizadas
para este tipo de solução. Eu gosto de dar um exemplo que eu tenho um PlayStation 4, tá? E o PlayStation 4 ele é muito inferior à minha máquina de desktop. E só que eu consigo rodar jogos muito melhores. Porquê? Porque o PlayStation 4 foi feito para jogar. Ele não foi feito para ter o Windows, nem foi feito para ter Linux, nem foi feito para jogar. Tem o seu próprio sistema operativo, eu boto o disquinho, tudo funciona e tudo funciona rápido. Está testado para aquilo, não é? Ao passo que se eu tiver uma máquina que ela tem que fazer tudo e mais alguma coisa, pode ser que um driver não funcione, pode ser que um sistema operativo não seja compatível, depois o banco não liga. Então numa solução deste porte, em vez de nós termos que nos adequar o hardware e o software à solução, a solução vem com um pacote completo em que se ela não funcionar, a IBM tem que dar um suporte. Nós temos que dar um suporte. Olha, as minhas análises estão demorando 2 minutos, mas se o produto diz que demora 2 segundos, não pode demorar 2 minutos. Não vem aquela desculpa de não, mas eu acho que o teu hardware, a placa gráfica ou o driver não está funcionando. Então a ideia aqui é assegurar que os processos de hardware e de software estão alinhados. Uma gestão que permite o compliance. Então nós estamos a falar aqui de auditoria, log. Não adianta eu ter um sistema muito bonito e depois eu não tenho a parte toda da auditoria, de log e de compliance com a empresa. Então é também uma solução que ela pensa nisso. Ela permite aos supervisores, porque ela tem índices de produtividade, supervisionar tudo. Quem está trabalhando o quê? Quantos casos foram trabalhados? Extremamente importante, qual foi o retorno do meu investimento? Não é? Quantos casos eu trabalhei e quanto disso regressou para mim? Quanto tempo eu paguei esta solução? Então, ter esses índices de produtividade permite fazer relatórios trimestrais, relatórios semestrais, relatórios anuais, não é? Permite que alguém lá da gestão ligue o computador, entra numa página e vê o que é que as equipes estão fazendo. Talvez não seja bom para toda a gente, mas com certeza para quem toma estas decisões é uma coisa muito interessante, é necessário. E acima de tudo, que para os analistas seja algo que se permite encontrar o óbvio, que às vezes não é tão óbvio, mas o óbvio, ou seja, o que é que está à frente e o que é que não é óbvio, o que é que o sistema pode entender, correlacionar, trabalhar e depois me apresentar e tornar óbvio. Ok? Bom, nós vemos aqui então a passagem entre o que é a operação tradicional, através de formulários, através de relatórios, e passamos para uma operação mais visual, uma operação de análise, uma operação de investigação, uma operação em que o analista se foca em analisar o dado e não em pegar na folha de Excel A, B, C, cria um banco de dados Access, depois desse banco de dados Access criar umas tabelinhas. Eu fiz uma prova de conceito há um tempo atrás com um cliente de varejo. Foi muito interessante. Ele tinha lá um técnico assim novo, tinha acabado de entrar na empresa, veio com aquela vontade, criou uns Access ali e resolveu lá um problema com Access. Não é? Demorou 3 meses para fazer aquilo. E nós fomos fazer a prova de conceito, abrimos o software, importámos o arquivo e chegámos ao mesmo resultado em 2 horas. Isto é verídico, não estou nem a exagerar. E a cara dele assim, foi interessante que ele olhava e falava, não, cheguei no mesmo resultado, só que eu demorei 3 meses. Porque eu tenho que montar o sistema, tenho que pegar nos arquivos, entender os arquivos, importa, cruza, depois uma coisa não está tendo o resultado que eu quero, muda a query, chama o pessoal de TI. Então a ideia é chegar, deixar um sistema que toda a gente trabalhe na mesma plataforma e toda a gente trabalhe sempre daquele formato. Tá? Eu vou só colocar um vídeo aqui, vocês me deram atenção, e vou tirar o som. Tirar o som, que esse aqui é em inglês e não aparece. Então qual é a ideia? A ideia do EIA, e que nós vamos agora conviver aqui um pouquinho, o EIA, como eu falei, veio de um caso de ataques cibernéticos, de investigação cibernética. Podia ser qualquer outra coisa, estamos a falar de visualização. Então, no caso, este é o formato de trabalho. O investigador está trabalhando, recebeu um alerta que ele precisa analisar. Tá?
um alerta de uma atividade suspeita de um determinado usuário. Então, a partir do momento dessa investigação, ele adiciona um diagrama e ele vai, a partir desse evento, qual foi o usuário que disparou esse evento. Chega no nome do usuário. Começamos aqui, ainda estamos dentro da parte de logs da empresa. Vamos pegar então todos os eventos que esse usuário fez. Dos eventos que fez, tem um evento que fala aqui da instalação do malware. Ou seja, esse funcionário instalou malware, provavelmente para roubo de informação. O que é que ele fez além disso? Ele criou um usuário, o usuário Obrambia, e tem outras coisas que ele fez. Então aqui, os vários eventos que ele fez estão associados e foram ainda disparados em conexão com outro usuário, que era o usuário verdadeiro dele dentro da empresa. Tá? Então, a partir desse usuário, vejam que nós estamos aqui a puxar o fio, né? A partir de um alerta. Então, olhando o que é que esse usuário tem dentro da empresa, ele tem um computador e um celular. Então, estamos já a integrar com outro sistema diferente. A partir do celular e do computador, nós vamos ver agora quem são as pessoas que operaram esse computador, que se logaram dentro desse computador. Então, vemos aqui 3 pessoas, e reparem como a visualização chama imediatamente a atenção para o que é relevante. Vemos aqui a vermelho as tentativas que esses usuários tiveram de hackear os sistemas, ou entrar nos sistemas, a vermelho as que eles falharam, a verde a que eles tiveram sucesso. Então continuamos a expandir. Agora vamos expandir o telefone da empresa e vamos ver, a partir do registro de chamadas, que chamadas é que eles fizeram. Então estamos a ver aqui todos os telefones que tiveram contacto com o telefone dessa pessoa, onde estes 2 aqui são os que têm o maior número de chamadas. São as pessoas que ele contactou mais. A partir dos telefones, continuando aqui a nossa investigação, eu vou então colocar o telefone no meu motor de recomendação para ver se existe correlações que não são óbvias. Então ele começa a dar que existe para aquele telefone um contacto de emergência e esta pessoa passa então a ser também uma das pessoas de interesse. Então vejam como eu estou construindo a minha lista de suspeitos a partir de várias informações. Aqui é já um diagrama do o que é que aquele malware fez, ou seja, vejam aqui, ó, upload de arquivos, onde é que ele, o que servidores é que ele acessou e onde é que ele está localizado ou para onde é que ele está mandando a informação. Então estamos integrando aqui vários sistemas com um sistema de mapeamento. Então todo este diagrama, vocês veem vários sistemas integrados, chegamos ainda à conclusão de quem é que era aquele usuário de interesse, era um funcionário da empresa, e a partir de quem é esse funcionário da empresa, quais é que são as identificações dele, onde é que ele está localizado, dentro do mapa, qual é a localização da empresa onde ele está e qual é a diferença do caminho que ele tem que percorrer para o lugar para onde ele está mandando a informação. Tá? Então, um caso bem rápido, assim, só para vos mostrar como é que eu rapidamente, eu sei que isto aqui, a gente depois chega naquela que está bom, mas o mundo não é assim tão perfeito, mas vocês pensem que esta informação está disponível. Se nós tivermos um lugar onde eu possa integrar, disponibilizar para que o usuário vá expandindo e vá sempre acessando a informação que ele precisa, facilita muito o nosso trabalho. Tá? Alguma dúvida em relação a isto? Não? Deixa eu voltar aqui atrás. Bom. O que é que faz então parte da solução? Nós temos o middleware, que é um Pure Data, se vocês quiserem pesquisar, isto é um appliance que foi criado pela IBM, foi feito um investimento monstruoso, que é uma máquina dedicada exclusivamente para fazer análise. O hardware dela é preparado para isso. Por isso é que nós conseguimos trabalhar terabytes de informação em segundos. É um sistema que já vem formatado e preparado para análise. O sistema operativo dele é feito para isso. Não serve para mais nada. Oi? Voltando atrás. Dentro dele, nós temos o tradicional portal de inteligência, o Analyst Notebook, nós temos a parte de relatórios, a parte do motor de recomendação e a parte de conteúdo não estruturado. E ainda a possibilidade, através destes conectores, de integrar com outras partes da vossa empresa ou do vosso órgão.
Nós sabemos que muitas vezes uma integração não é simplesmente eu ir lá no banco e pegar a informação. Às vezes eu tenho um web service, às vezes eu tenho uma bidirecionalidade. Eu recebi um dado, trabalhei e eu quero que esse dado retorne de alguma forma. Por exemplo, recebi um alerta, trabalhei esse alerta e eu agora quero que o alerta vá para outro sistema para que automaticamente bloqueie. Para que eu não tenha que estar a ligar para o pessoal lá do marketing, não, o pessoal do call center e que olha, bloqueia este usuário. Okay? Bom, conteúdo não estruturado. Qual é o nosso sonho? Nosso sonho é ter milhões de relatórios, milhões de informação, pesquisar uma determinada informação, então, a rede social, gestão de casos, e-mails, pesquisar essa informação e que essa informação seja convertida em diagrama. Que essa informação seja estruturada a partir de não estruturada. E é aqui que entra o Watson. Quando o Watson entende o que é que o documento tem, quem são pessoas, o que é uma empresa, o que é uma matrícula, o que é um endereço, ele vai marcando o texto automaticamente até gerar estes diagramas. Okay? Isto que vocês estão a ver aqui já é possível. Eu não queria acreditar quando eu vi lá no IT Summit há 2 meses atrás, mas mostraram e demonstraram e realmente a coisa funciona assim. O sistema, obviamente, ele precisa de algum tipo de contextualização. Quando nós falamos, por exemplo, de polícia, no Rio, se eu disser que eu quero comprar um ténis, na verdade eu estou querendo comprar, se eu não estou em erro, um fuzil, não é? Fuzil. Um fuzil. Qual é que era a outra droga? Não me lembro. O ténis era fuzil. Então, assim, o sistema tem alguma parametrização a nível dele entender o jargão típico daquele sistema. Mas fora isso, já entender o que é que são pessoas, o que é que são organizações, o que é que são matrículas, o que é que são IPs, o que é que são... Entender o contexto e entender a linguagem natural realmente é uma coisa única, que eu acho que ela é única no mercado. Okay? Não é só estruturar a informação, é estruturar e que ela tenha relevância investigativa. Tá? Isto tem realmente um impacto muito grande. Eu vejo assim, todos a olhar para mim com uma cara, entenderam? Uma pergunta, essa parametrização da linguagem Do dicionário, claro. A gente quem faz enquanto dono do software ou ele já vem pré-parametrizado? Não, eu penso que faz parte do início da instalação da implantação. A gente deixaria algo preparado e depois vamos adicionando, ou seja, deixar-vos preparados para adicionar. Porque afinal é um dicionário, não é? É quase como uma correlação. Eu não quero entrar tanto na parte técnica disso, até porque não é a minha especialidade, mas eu penso que ela já vem da fase de implantação com uma configuração inicial, mas dentro dela ela já traz o aprendizado. O Watson, depois vocês podem pesquisar um pouco, ele aprende como um ser humano. Ele olha as coisas, ele fica pesquisando na internet e pegando páginas e a partir do que ele abraça, ele vai se alimentando e vai se alimentando de uma forma cognitiva. Então ele vai aprendendo a partir do que ele lê. Eu sei que o Watson já está aqui no Brasil, sendo aplicado à área bancária e à área de saúde, que eles estão querendo implementar. Então, por exemplo, a área de saúde, o que ele faz, ele absorve muitos documentos médicos e a partir disso gera uma biblioteca interna cognitiva. E se o médico, por exemplo, quer fazer uma pergunta, olha, o meu paciente apresenta os seguintes sintomas, ele internamente vai, pesquisa e retorna quais seriam os possíveis tratamentos. Tá? E estamos a falar de uma área muito sensível. Imagina que ele dá uma droga, ainda é a decisão do médico, não é? Mas o que a IBM ela diz é, por exemplo, em lugares em que existe menor incidência de médicos ou que os médicos têm uma formação não tão boa como no centro de uma cidade, que isso permite auxiliar os médicos a tomar decisão. Ele está sendo usado também para laboratório de análises, para ele dar resultado de exames. Esse exemplo eu não conhecia ainda não. Engraçado. Legal. O case da IBM, pelo menos, teve um acerto de 99,8%. 99,8%. Comparando com o que os médicos fizeram. Então, existe não sei se toda a gente já viu este exemplo, mas existe um programa televisivo nos Estados Unidos chamado Jeopardy, que na verdade é o apresentador dá uma resposta e o participante tem que dizer qual é a pergunta. Vocês vejam o nível de complexidade disto. A mim já me dá um nó na cabeça. Eu tentei buscar vários exemplos, mas eu não consigo, porque é realmente complexo. Mas então, esse programa já existe há uns 30 anos. Eles pegaram os campeões todos dos anos, dos melhores, não é, entre eles, e colocaram eles contra uma máquina da IBM, contra este Watson. Obviamente com toda uma estrutura por trás, etc.
Então o apresentador fazia a pergunta de uma forma, falava, o sistema pegava no áudio, transformava aquilo em palavras, pesquisava na internet, voltava e dava uma resposta. O problema é que ele tinha que fazer isso enquanto os participantes iam clicar no botão. Porque é engraçado a frustração deles. O cara já deixa a mão assim em cima e não consegue. Ele pega naquilo tão rápido, obviamente estamos a falar de uma infraestrutura preparada para isso, né? Técnica, não é isso que vai junto com este pacote, obviamente. Mas a capacidade dele entender o que é que está sendo, entender a resposta e formular uma pergunta, eu acho é um avanço ao nível de quando o Deep Blue ganhou aquele concurso de xadrez, há muitos anos atrás. Embora há quem teorize até hoje que lá atrás tinham umas pessoas lá que entendiam de xadrez a fazer... Bom, enfim, não entremos nessas teorias da conspiração, mas aqui não, é impossível, porque a pergunta é feita e a resposta vem de tal forma rápida que é absolutamente impossível e ele ganhou. Obviamente, de vez em quando, ele dava aquele 1% das respostas que não tinha absolutamente nada a ver com o que era... a pergunta que não tinha nada a ver com a resposta. Mas o grande acerto dele possibilita que um analista seja aconselhado o que é que ele tem que fazer. Não vai substituir o analista, tá? Não vai substituir os médicos, mas vai ajudar a que o médico, a que o analista tenha uma maior informação no momento de tomar a decisão. Okay? Como é que isto funciona de uma forma conceptual? Na verdade já funciona pragmático, mas eu estou-vos a mostrar no workflow, não é? Nós temos vários dados estruturados e não estruturados. Existe um crawler de conteúdo em que ele fica pegando o conteúdo e fica indexando esse conteúdo, contextualizando, pegando e contextualizando toda a informação, e depois, a partir de pesquisas e a partir de análises, existe uma transformação em vínculos. Ok? Isso ele faz de forma automática? Por isso é o crawler, né? O crawler fica lá agarrando, indexando os documentos todos, e a partir do momento que os documentos estão indexados é como o Outlook, não é? Com a diferença que o Outlook, eu boto uma palavra lá e se ela não tiver exatamente aquilo, ela não vai encontrar. Então a ideia dele não é um mero indexador, tá? A ideia é contexto, a ideia é ter todos os relatórios, páginas web, informações que eu preciso e que são relevantes para mim, RSS, por exemplo, sei lá, imaginemos que eu estou campanha política, hoje em dia está muito em voga, eu tenho vários RSS de vários sites de notícias, eu quero estar recebendo essa informação e sabendo o que é que está acontecendo com os meus opositores. Empresas, tenho vários sites de discussão de problemas da empresa e eu quero saber o que é que as pessoas estão discutindo, o que é que elas estão falando, se isso é relevante. Investigação, eu quero saber a partir de sites de notícias se apareceu alguma notícia no outro estado que tenha mais ou menos a ver com aquilo que eu estou trabalhando. Que às vezes pode ter uma incidência que eu não tenho aqui na minha... Há uma infinidade de informação e eu não quero que vocês saiam daqui com a ideia de que estão a perder, de que não estão conseguindo acessar tudo. Mas na verdade, ao implementar este tipo de sistemas e começando cada vez mais a criar novos plugins e novas informações, o analista que está sentado ali, ele vai ter a informação, vai ter melhor informação para tomar as suas decisões. E a decisão do analista ela é importante porque ela significa dinheiro. Né? Estamos aqui a falar de fraude, estamos a falar de investigação. Bom, em relação a isto aqui, vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma... Nada? O meu português está sendo entendido. Estou falando aquele do Data Connector lá, né? Que consegue conectar com várias fontes de dados. Quanto isso reduz a necessidade de TI para fazer essas implementações, essas conexões, né? Claro. Pelo que eu entendi, ele facilita, por exemplo, tem um web service ou alguma fonte de dados externa, captar essas informações, configurar a captura dessas informações, né? Isso pela parte do usuário. Isso é tão simples quanto isso mesmo. Ou seja, criar um conector. Criar um conector, isso elimina a necessidade de TI. Não, criar o conector faz parte da implementação. Tá bom. Portanto, nós temos que criar um conector e quando a gente... Ou seja, a gente pode fazer as coisas de duas formas. Eu posso simplificar demasiado e depois só integra com duas tecnologias no mundo, ou eu posso deixar a coisa um pouco, criar uma coisa genérica que integra com essas duas que são mais usadas e depois o resto, quando eu tenho alguma coisa mais esquisita, eu preciso então de algum tipo de desenvolvimento, de algum tipo de conexão. Ok?
Isto depois faz parte de uma coisa que a gente vai falar um pouquinho que se chama sustentação. Quando eu apresentar um caso de sucesso, nós vamos falar um pouco de não só chegar a implementar e ir embora, mas depois conversar sobre sustentação, um conselheiro que esteja aí perto, aconselhando novas integrações e novos passos. Ok? Alguma dúvida mais? Não? Então tá, vou soltar aqui de PowerPoint outra vez. Eu tinha vários PowerPoints com informações diferentes, eu tentei colocar uns em cima dos outros, só que os templates eram diferentes. Eu não conseguia ficar muito desalinhado. Bom, soluções IBM contra fraude, tá? Portanto, nós antes falámos de algo que é típico para investigação, para inteligência e também um pouco para fraude, tá? Mas vocês viram que tem muito de forensica, tem muito de já tenho um alerta, ou recebi um conjunto de alertas, ou tenho indícios, e eu começo ali a puxar e a procurar e agarrar informação para conseguir tomar uma decisão em relação àquele caso. Quando a gente fala de fraude, a gente fala de múltiplas áreas, múltiplos tipos de fraudes, múltiplos fraudadores entrando pelos mesmos lugares que entram as pessoas normais. Então a gente acaba perturbando o cliente e deixando os fraudadores passar. Então o sistema de contra-fraude, a grande diferença dele, quando eu digo fraude, não é só setor privado. Fraude em setor público, eu tenho, por exemplo, Fazenda, eu tenho TCEs, TCUs, portanto, informação, aqui, vamos mais na parte do que é um pouco de informação financeira, informação, fraudes mais financeiras. Depois a gente tem um pouco a parte de que, onde é que isto se ajusta no mercado e nas indústrias. Tá? Mas isto então é a solução que a IBM tem mais adequada para ir contra a fraude. Okay? Bom, a fraude a mim, ela causa-me uma sensação esquisita, não é? Mesmo não sendo e não trabalhando numa empresa, eu tendo um cartão de crédito, todo o tempo eu estou preocupado se me clonaram o cartão, se entraram na minha conta. Eu no outro dia fui tentar fazer uma compra online, tentei num site não deu, tentei no outro site não deu, já comecei a pensar, bloquearam o meu cartão. Bloquearam o meu cartão, o que é que aconteceu? Liguei para o banco, o atendente fala, não, espera aí, o seu cartão não está bloqueado. Se não está bloqueado, porque eu não consigo fazer compra. Então fica neste problema aqui, vítima, fraudadora, e esta sensação de que tudo pode ser fraudado e tudo está vulnerável. E acima de tudo, o sentimento também de impunidade. Então o sentimento de impunidade é algo que se alastra, não é? Então se o fraudador estiver atacando e ele entender que ali está bom e está legal para ficar roubando, ele vai chamar os amigos. E ele conta para toda a gente. Aí vai lá todo mundo e forma uma quadrilha e começa a atacar aquilo. No momento que fecha aquela porta, ele vai atacar o vosso vizinho. E pronto, o vosso vizinho é o problema dele. Não é? Eu tinha um Fiat Uno, gosto muito de contar histórias que às vezes não tem nada a ver, mas são quase metáforas. Eu tinha um Fiat Uno que ele era roubado a cada 2 semanas. Portanto, porquê? Eles tinham uma vareta do óleo lá, cortavam a vareta do óleo, chegavam, ligavam o carro e iam embora. Eu encontrava o carro 2 dias depois, sem gasolina, mas assim impecável, sem um fio de fora, sem nada. E não é que eles estavam a roubar o meu carro para vender, é que eles não tinham um carro, entravam no carro, davam um passeio e depois seguiam e roubavam outro carro. E uma hora eu falei assim, olha, das duas uma, ou eu compro um alarme e a coisa vai ficar mais sofisticada, ou eu boto uma tranca no volante e fica mais difícil. E a partir do momento que ficou mais difícil, o que é que eles fazem? Eles roubam o carro do lado, nunca mais roubaram o meu carro. Eu pensei inclusive em botar uns pregos no banco, mas depois eu lembrei, vai que eu esqueço, né? Então assim, como eu sou meio despassarado, a coisa ficou... Então assim, falar um pouco de sentimento de impunidade é isso. Eu chego lá, vejo que a porta está fácil, eu vou, entro e faço o que eu quero. A porta está difícil, os setores são grandes, seguradoras, bancos, empresas de varejo, tem muito disso. Então assim, como tem muitos concorrentes, se eu não consigo encontrar num lugar, eu vou atacar o do lado. Okay? Então quando nós falamos de crime, e obviamente depois vocês podem ler isto com um pouquinho mais de atenção, mas tem aqui algumas coisas que a mim me chamam a atenção. 80% dos esquemas são perpetuados por quadrilhas. Significa que não é aquele cara lá que está lá e tive uma ideia aqui, vou roubar 50 reais. Significa que a quadrilha entende quem são os pontos frágeis nas vossas empresas. Vão lá o pessoal que está lá no call center, vão lá o pessoal que está lá numa determinada área sensível, ameaçam, criam um problema da família deles,
criam ou aliciam com meia dúzia de reais, o salário, ou seja, o salário da pessoa, oferecem 2 ou 3 vezes o salário e cometem uma fraude grande. Então estes grupos estão organizados, conhecem as debilidades e testam essas debilidades. Não funcionou aqui, eu vou ao vizinho. Mas se funcionou, ficam ali, propagam-se lá dentro. Okay? Outra coisa que eu achei interessante, mais para bancos, mas até hoje a maior multa aplicada, o valor dela foi de 2 bilhões de dólares. Foi aplicada ao HSBC e foi aplicada por não investigar. Foi aplicada por não dar atenção a um possível caso de lavagem de dinheiro. Então não estamos aqui só a falar de perda por fraude. Existem entidades reguladoras e há cerca de 1 ano e meio o Banco Central aqui do Brasil decretou leis que obriga a ser investigada a lavagem de dinheiro. Não fazendo essa investigação de uma forma apropriada, gera multas que obviamente poderiam ser usadas para pagar este tipo de soluções e depois não aparecer sequer o nome nos mídias dizendo, imaginem a publicidade negativa de aparecer a maior multa que já foi aplicada até hoje foi à empresa ou ao Banco X por não fazer pesquisa de lavagem de dinheiro. Eu estou com o meu dinheiro lá, vou pensar, peraí, está meio esquisito isso aqui, não é? O que é que o HSBC oferece? Deixa eu olhar aqui o outro banco. Se calhar a coisa é mais ou menos a mesma, levo o meu dinheiro para lá. Além da responsabilização criminal dos gestores, né? Exatamente. Que, além das multas, também entramos em preço. Outra coisa que está dentro da mesma temática é a perda de confiança. Então, o Walmart, se eu não estou aqui eles não gostam de botar nomes, mas eu conheço os casos porque eu vou seguindo esses casos. O Walmart, tal como não sei se foi a PlayStation, sofreu um hacking e roubaram todos os dados dos usuários de cartões de crédito. Isso criou... foi a Target. Então, perdão pelo Walmart. Foi a Target? Não é Target. Bom, vou mudar o meu discurso aqui. Eu achava que tinha sido o Walmart. Então, a Target, ela foi atacada. E o que é que aconteceu? Teve 45 pontos de perda no índice de confiança dos seus clientes. Significa que o cliente que fazia compras habitualmente no site, não sei se vocês sabem como é que é a questão do varejo, não é? Um produto é mais barato, o outro é mais caro, mas eu acabo por me acostumar porque eles entregam bem, tenho confiança nos produtos deles, entregam sempre a horas, então eu crio uma relação de confiança. No momento em que me dizem que os meus cartões de crédito foram roubados, é a última vez que eu boto alguma informação confidencial naquele site. Vai demorar anos até eu pensar outra vez. Recentemente eu tinha 2 contas bancárias, eu agora só tenho uma, porque eu estava pagando despesas para as 2, e na verdade eu optei por aquela porque o site me pareceu mais seguro. Portanto, eu chegava lá, botava o meu CPF lá, não tinha nem sequer aquele tecladozinho lá. Pode ser que, assim, tecnicamente eles até tenham razão, mas o outro eu tenho que entrar com domo, quase reconhecimento de voz, digital, e aquilo transmite uma certa sensação de confiança. Agora, imaginemos que eu tinha realmente sofrido um ataque a nível cibernético, não é? Ficaria bastante. Então, era a última vez que talvez eu botasse os dados lá. Então, a perda dos pontos de confiança é também uma coisa importante. E por isso mesmo que hoje em dia nós discutimos fraude a vários setores. Fraude, o CEO está preocupado com a perda de reputação, o CFO com falhas de auditorias e multas, o CIO com perda de confidencialidade, o CHRO, que eu não sabia o que era, mas é recursos humanos, com violação da privacidade do empregado, e o CMO com perda de reputação da marca. Tá? Então, fraude não é mais um setorzinho lá. Estamos a falar de empresas grandes que às vezes têm um setor de fraude interno, um setor de fraude externo, um setor de lavagem de dinheiro, um setor... Agora, estas coisas têm que trabalhar em conjunto. Tá? Qual é o problema, então, da gente ter essa massificação de pedaços dentro de uma empresa trabalhando com isto? Visão estreita da organização, significa que cada área olha só o seu pedacinho ali. Dados são isolados, cada um tem as suas fontes, trabalha ali de uma forma separada. Às vezes todo mundo está fazendo a mesma coisa, mas ninguém se conhece uns aos outros. Estamos sempre a trabalhar no reativo versus proativo. Toda a gente aqui já deve ter recebido um alerta. Cara, aconteceu uma fraude, larga tudo e corre para aqui. É uma desgraça, ou seja, a gente não estamos prevenindo isso, nós estamos simplesmente resolvendo esses problemas. Mas talvez a gente não precisasse chegar nesse ponto do desespero. Ok? Muito importante, eu achei isto aqui muito interessante. Custo aceito de fazer negócio. Quem trabalha um pouco com a parte mais financeira da empresa sabe que dentro do orçamento anual existe uma espécie de um recurso que já é disponibilizado para a fraude. É como aquele de parte de acidentes, parte de problemas com empregados, tem o que é para fraude.
E surpreendentemente são valores altos. Então, pegando nesse recurso e aplicando esse recurso a investir em software para evitar esse problema, significa que eu não estou a pagar para aceitar a fraude, eu estou a pagar para não ter todos aqueles problemas que a gente discutiu antes. Tá? Então aí já é uma questão de visão, é uma questão de eu me preparar para o problema. E outra coisa que a gente conversou aqui é os Access e os Excels de cada departamento, é os paliativos. Eu resolvo aqui com uma gambiarra um problema, aquela coisinha lá está funcionando com uma query, está funcionando e vamos mantendo aí. Mas o problema é que as coisas começam a crescer e o sentimento de impunidade começa a aumentar e depois, daqui a um tempo, a folha de Excel só tem 65 mil linhas, passo para um Access, o Access só tem 10 gigas e eu passo para um SQL Server, aí eu já preciso de equipe de TI, depois as coisas... Ok? Então estão vendo a progressão aqui. Então a ideia é chegar e resolver o problema de uma vez. Agora, para resolver o problema, é um problema novo. Eu chego no mercado e pergunto assim, pessoal, quer fazer análise antifraude? Chegam 50 empresas, cada um com um pedaço de uma solução. Umas fazem gestão de decisão, outras fazem análise comportamental, BI, análise preditiva e começa a virar o Frankenstein, que a gente gosta de chamar. O que é o Frankenstein? Eu tenho um pedaço de uma, perna do outro, a cabeça de um, e no final fala, olha, isto aqui não integra com aquilo, mas porquê é que não integra? Não, porque na verdade não foi feito para integrar um com o outro. Tá bom, então mas como é que integra? Não, para integrar tem que fazer um projeto novo. Então a ideia de ter esta infinidade de desafios e de problemas gera um problema de que eu depois como é que eu faço para que as coisas conversem umas com as outras. Não adianta eu estar recebendo um alerta num sistema e depois eu tenho que ir com uma folhinha para o outro sistema para ver se a coisa existe lá. Não adianta eu receber e fazer inteligência e essa inteligência não voltar para a parte de detecção, para que as coisas não estejam ocorrendo ao mesmo tempo. Não é? O que é que seria um exemplo disso? Imaginemos que uma pessoa que ela vai de férias, tá? Está com o cartão dela, saiu de férias para o estrangeiro, é um comportamento anormal e ela chega lá e faz essa pesquisa, vai lá e bloqueia o cartão dela. Ela está no estrangeiro e fica com o cartão bloqueado. Bom, eu fiz a investigação dessa pessoa, vi que não é e já analisei-o como um comportamento. Se aquilo não volta para melhorar o meu sistema de alerta, eu vou estar sempre a perturbar essa pessoa. O que é que ela vai fazer? Vai arranjar outro sistema de cartão de crédito que a atenda melhor. Portanto, fui no Panamá uma vez, cheguei lá, fui passar o cartão, não tinha cartão de crédito. E o que é que eu faço? Não tinha um centavo. O cartão de crédito estava bloqueado, estava difícil de conseguir ligar, fui tentar ali pela internet, pelo Skype, então... Isto é um exemplo muito específico, tá? Mas o alerta tem que estar junto com a análise. A análise comportamental tem que estar junto com a inteligência. Então isto tem como funcionar como um todo. Qual é a solução IBM contra Fraud Management? O que é que a IBM fez? A IBM olhou há 4 anos atrás todas as soluções que ela tinha, foi ao mercado, adquiriu soluções líderes de mercado e criou um sistema que ele tem vários líderes de mercado. Líder de mercado em gestão de casos, líder de mercado em análise de regras, líder de mercado em análise estatística, líder de mercado em várias inteligência de dados e pegou e criou uma coisa que está integrada, que não é um Frankenstein, em que eu começo numa ponta, vou fazendo o meu trabalho e chego à análise de forma sequencial. Okay? É uma solução que ela permite detectar, responder, investigar e descobrir quando eu necessito de adicionar mais dados para trabalhar no meu ambiente. Okay? Agora vocês pensam assim, tá bom, mas isso aí é uma implementação para 5 anos. Não, é um sistema que ele vem integrado. Então nós começamos por aplicar os módulos que são mais dolorosos, ou seja, eu preciso já ter da parte de investigação, preciso já estar detectando, então instalamos primeiro esses 2 módulos. Agora eu preciso de aplicar um motor de regras para que evite de chegar no problema. Quer dizer, já tenta antecipar e negar quando o problema está no seu início. Então a gente implementa um sistema de regras. Olha, precisa de adicionar análise de conteúdo não estruturado. Então vamos juntando peças e implementando isto de forma modular. Okay? Alguma dúvida? Estou falando alto aí para trás? Mas vou ficar sem voz. Bom, como é que isto funciona de forma macro? Eu tenho todas as fontes possíveis e imaginárias, inclusive um data warehouse interno. Eu tenho sistemas multicamados de aplicação de regras de negócio de detecção de desvios padrão.
Vamos imaginar que eu tenho várias coisas que eu já sei as regras. Olha, se acontecer isto, é uma fraude. Se acontecer isto e depois aquilo, é uma fraude. Mas agora vamos imaginar que é uma coisa que eu não pensei, um desvio do padrão. Um desvio do padrão comportamental. Esta pessoa tem este formato, nunca fez nada, nunca viajou, nunca nada, de repente aparece lá um gasto num lugar remoto. Então, que o sistema esteja preparado para detectar. Responder, uma vez que eu tenho a detecção, eu preciso agora trabalhar isso aqui. Tem que seguir uma fila interna de compliance, tem que seguir um passo a passo, tem que ser trabalhado de forma sequencial e em equipe. Então fazer toda a gestão e gerenciamento de decisões, ferramentas de gerenciamento de caso e de gerenciamento da parte de investigação, análise de contexto, investigação geoespacial, não sei do espaço, geoespacial, sim. E a partir da parte de investigação, eu poder propagar esta informação internamente, através de reports, através de relatórios informativos, através de dashboards, para informar os gestores e para informar, sei lá, por exemplo, hoje em dia muitos juízes já exigem da polícia que nas investigações sejam entregues diagramas de I2. Não digo de I2, mas de análise de vínculos, não é? No sentido é que para eles é muito mais fácil olhar para um diagrama do que olhar para uma coisa de 40 fontes. Mesmo aquele vídeo onde eu vos expliquei aquele caso, fica muito mais fácil de entender visualmente do que entender num relatório. Ok? E acima de tudo também, ter a capacidade de, uma vez que eu estou aqui na parte de investigação e me falta alguma informação, que eu posso recorrer a fontes externas para buscar mais essa informação. Bom, vou falar de uns pedaços aqui da solução. Como é que funciona a parte da detecção? Eu tenho centenas de gigabytes, terabytes de informação lá funcionando, aplicando as regras. Encontrei situações. Dentro dessas situações, o sistema vai ajudar a entender o que é que não é suspeito, e aí sai fora da fila de trabalho, e depois, a partir de vários índices, até possível fraude ou alta suspeita. E aí precisa ter um tratamento do analista. Então o analista não vai ser perturbado por causa de qualquer coisa. Ele só vai receber aquilo que realmente o sistema entende que há ali um indício de fraude, mas não consegue entender o quê. Ok? O que é que isto permite? Redução de falsos positivos, ou seja, não ficar perturbando os meus clientes. Redução de falsos negativos, significa que há uma fraude, mas eu não entendo que seja uma fraude e deixo passar. Redução de rejeições, ou seja, a pessoa está se queixando que ela, por exemplo, no seguro, ela está se queixando que lhe roubaram a casa ou que roubaram o carro, e eu acho que é fraude, então eu rejeito aquilo, embora não sendo. Então ajuda a manter a confiança do cliente e permite que a gente tome decisões mais confiantes, no sentido em que toda a informação está disponível, e então isso permite que eu possa tomar a minha decisão baseada em factos e não baseada em intuições. Ok? Dentro da parte de investigação, a investigação por si só é uma coisa bastante complexa. Tá? Eu tenho gestão de casos, tenho análise de vínculos, eu tenho relatórios de BI, eu tenho análise contextual, então não importa eu ter 10 ferramentas para fazer isto aqui, que elas não conversem umas com as outras. Eu preciso de ter um sistema de gerenciamento do caso. Esse gerenciamento do caso vai dizendo, passo 1, abre isto aqui e trabalha assim. Passo 2, investiga isso. Passo 3, junta ao relatório X. Passo 4, põe os vídeos. 5, 6, então, dependendo da complexidade, nós já trabalhámos algumas provas de conceito que tinham 42 passos. Significa que se esses 42 passos não forem percorridos, não está em compliance com o protocolo de investigação. Agora vocês, gestores e analistas, imaginem gerenciar 42 passos com equipes com 3 e 4 pessoas, cada uma tem o seu pedaço ali, é muito complicado. Tá? Bom, estes eram os focos que eu queria dar. Onde é que isto se aplica? Eu prometo que é mais 3 ou 4 slides e depois a gente faz uma parada. Não que comece a ser, ainda mais a minha voz repetitiva aí durante 2 horas e meia. Dentro do que é que eu posso aplicar, isto são exemplos muito simples, ok? Quando eu, por exemplo, aqui digo lavagem de dinheiro, é um termo muito abrangente, tá? Nós estamos a falar de bancos, seguradoras, cartões de crédito, exemplo do famoso chupa-cabra, não é? Tenho aqui algumas pessoas na sala que são especialistas nisso. Chupa-cabra é um perigo, não é? Porque eu vou lá com o cartão,
sou clonado, aí vai lá outra pessoa, e enquanto eu não tomar a decisão que aquilo está sendo clonado, não é tomada uma decisão de contrapor essa clonagem de cartão. Então como é que eu resolvo isso? O sistema ter alertas de dizer, olha, passou por lá um cartão, outro cartão foi bloqueado por clonagem, esses cartões passaram para o mesmo lugar, bloqueia a máquina. Parece uma coisa simples, não é? Igual vamos pegar os milhares de máquinas que tem por aí espalhadas e fica complicado. Então assim, POS, furto, POC, que é pontos de comprometimento, roubo de identidade, fraude cibernética e, em cima de tudo isso, crime organizado. Então, mais uma vez, é uma mensagem muito forte em que o crime organizado vai trabalhar onde ele encontrar impunidade. Okay? Mesmo a própria fraude interna, não precisa ser um especialista em hacking. Eu trabalho na empresa, a empresa tem a seguinte regra: tu só podes fazer todos os dias R$2.000 de algum tipo de serviço. Isso está bom. Faço 1999, o sistema só alerta quando é 2000, fica ali. 1999 todos os dias, 1999, até que alguém um dia olha para aquilo, corta, e aí eu passo para o próximo problema. E se eu fizer 1800? E vocês andam aqui quase gato e rato. Né? Então a ideia é que ele tente isso, tente outra coisa, não conseguiu, passa para o próximo. Ok? Bom, nós temos aqui casos de sucesso documentados pela IBM. Okay? O caso da ConnectCard que nós vamos falar é um caso nosso. Nós temos aqui casos de sucesso da IBM, em que nós vemos, e o mais interessante aqui, embora eu não queira entrar em toda esta parte aqui, mas ver os números de como é que aumentou a produtividade, como é que aumentou a recuperação e geração de resultados, e como é que são sistemas que, por trabalharem com fraude, recuperam o seu próprio dinheiro. Ou seja, eu estou chegando onde eu não chegava antes, eu estou me protegendo onde eu não me podia proteger antes. E isso para nós significa dinheiro. Significa menor perda de dinheiro, menor perda de confiança, etc. Okay? Então, Banco Colômbia, Satan, que é uma seguradora, diminuição de custos, 2,5 milhões poupados em 6 meses, 90% de redução no tempo de processamento das informações. Ou seja, comecei um caso, eu não tenho 2 semanas para resolver esse caso. Não é? Então, ao reduzir 90%, eu dou uma resposta para o cliente no dia seguinte. Ou eu tenho uma resposta interna no dia seguinte, ou na própria hora, ou 2 horas depois. Isto cria também uma confiança neste formato de trabalho. Insurance Bureau of Canada, ok? Não só a questão financeira, mas também a redução de esforços para investigações, quando as equipes são pequenas, estão cheias de trabalho, não conseguem dar vazão nisso tudo, e começam a selecionar os piores casos, e os casos menores vão passando, ok? Informações vitais reunidas sobre fraude, ou seja, eu estou entendendo melhor a fraude, entendendo melhor como é que ela funciona e recuperando esse conhecimento para melhorar a minha proteção. E então, realmente o que eu estava a falar, descoberta de fraude previamente não identificada. Okay? Significa que eu estou entrando em novos mundos. Aquele pessoal que entra como um cliente normal e na verdade é um fraudador e vai ficando ali até que a gente entenda o problema. Bom, finalmente eu vou chegar aqui no que é o grande chamariz deste evento, tá? Que é o Analyst Notebook 9. Eu vejo assim, aqui dentro quem é que já trabalhou ou conhece o Analyst Notebook? Uma pessoa não. Sem problemas de timidez, vamos lá, eu conheço. Poucas pessoas. Lá está. Bom, vamos então, eu vou ser um pouquinho mais rápido, porque o que é que eu estou a perguntar? Pode ser uma apresentação boa para quem trabalha muito, pode ser uma apresentação um pouco mais massacrante para quem não conhece tanto, tá? Então eu vou me focar um pouquinho mais no porquê e o que é que isso nos pode ajudar, tá? O Analyst Notebook, ele já vinha de há muito tempo para cá, numa versão, numa interface, sempre a mesma coisa. Uma interface que tem muito botão, uma interface que tem muita dificuldade, que apesar de ser uma ferramenta que nós anunciamos como simples, ela não era intuitiva, tá? E simples e intuitivo são coisas completamente diferentes. Simples é eu botar lá 50 botões que clicando no botão faz alguma coisa, mas não é intuitivo o suficiente para eu saber o que é que aquele botão deve fazer, a não ser que eu esteja fazendo aquilo todo o dia. Então teve uma remodelação, que eu gosto de chamar estilo Office 2010, em que passaram as coisas a estar dentro de menus e coisas cinzentas, a estar mais claro as coisas que a gente usa mais, um pouquinho menor as que usamos menos, mas que as coisas tenham algum significado,
que acima de tudo tenha um design moderno e que esteja em conformidade com as outras ferramentas da IBM, com aquele branco e azul. Tá bom? Não é à toa que nós falamos disto. Hoje a gente já falou aqui agora da Microsoft, eu vou falar um pouquinho da Apple. Não é à toa que a Apple teve sucesso, não é? É muito fácil para mim entrar no Windows, mexer nos Explorers, fazer copy-paste, mas quando eu tentava ensinar a minha sogra, quer dizer, eu ensinava as coisas 5, 10 vezes, isto não é uma piada, porque realmente era verdade. Eu dava aulas de tecnologia para ela e ela sabia o que é que ela queria fazer, ela sabia o que é que ela queria, ela entendia o que ela queria fazer, mas aquelas 5, 6, 7 cliques, menus dentro do menu, aquilo não funcionava. E quando ela recebeu um iPad, tudo parecia assim, tudo se fez luz, não é? Então tinha aqueles ícones grandes, clica no ícone, o ícone já sabe mais ou menos o que é que ela quer fazer, quando não sabe, sugere para ela. Então este tipo de trabalho, geralmente quando nós temos pessoas que estão mais acostumadas a trabalhar com as ferramentas e já têm experiência, é um trabalho fácil. Agora as pessoas que estão começando ou que não têm esse diário de trabalho vão ter um pouco mais de dificuldade. E a dificuldade para nós significa não vou usar, significa frustração, significa, olha, é legal, tá, mas eu quero aumentar um tamanho lá e eu não sei onde é que é. Aí eu chego e digo, não, mas isso é fácil. O cara fica mais frustrado ainda. Então, mas se é fácil, porque é que eu não consigo fazer? Então, isso que é a grande nova ideia do analista notebook. Fornecer uma experiência ao usuário onde ele consiga chegar num resultado de uma forma mais rápida, com menos cliques e mais intuitiva. Okay? É uma interface completamente novo e modernizado. Então permite que não só o usuário tenha mais facilidade, mas que também tenha gosto de clicar, não é? Porque eu, apesar de eu não ser um usuário do Apple, aliás eu sou radicalmente contra o Apple, vocês me perdoem, mas sinceramente eu não gosto de coisas que são formatos proprietários, mas eu consigo entender que para a grande maioria do público, simplificar uma coisa que para ele até se calhar não é tão importante, eu só quero ler um e-mail, quero jogar um joguinho, eu não quero saber se o kernel é não sei o quê, ou se o update do hardware fazia não sei das quantas. Então a pessoa que não tem esse interesse, não é? Ela acaba sendo prejudicada e por isso é que nós temos hoje o que era antigamente, digamos que uma seita, as pessoas que usavam antes o Macintosh, não é? Era quase uma seita de designers e de pessoas muito específicas. Hoje em dia todo mundo tem um iPad, um iPhone, porque é fácil de utilizar. Então, o foco aqui é melhorar também o workflow, simplificar, para que os usuários usem. Não é cada vez que eu quero instalar um produto destes, eu tenho que chamar a empresa X para chegar aqui e dizer, não, mas isso aí é fácil de fazer. Mas é fácil como? Eu clico no menu superior, entro na opção X, lá dentro eu crio o parâmetro Y. Não, está tudo aqui disponível. O problema é que para eu fazer isso aí, eu tenho que dar 10 passos até chegar no botão. Okay? Então, este é o interface do novo Analyst Notebook. Vejam como agora tudo está disponível através de botões grandes. Todo está um pouquinho pequenino, né? Imagino que lá atrás está difícil. Se vocês depois quiserem, eu não tinha como aumentar porque eu tenho a limitação da tela. Mas tudo está dividido agora em tabs, ok? Cada tab tem um significado. Eu quero analisar, quero organizar, quero publicar, quero arrumar, e dentro de cada tab está o que é lógico, que é as funcionalidades agrupadas pela sua hierarquia. Tá? Mais ainda, vamos comparar um pouquinho com o que era antes. Este é o novo tab, agora está maior. Logo aqui no início, no Home, eu tenho o que é mais usado, o que é que os usuários querem mais. Eu quero importar, eu quero conectar num banco. Tá bom, ó, importar, conectar num banco, fontes conectadas. Eu quero criar um ícone, está aqui, ó, que tipos de ícones é que eu posso usar? Quem daqui sabe que existem 7 tipos de ícones? Ninguém, provavelmente só quem trabalha com a ferramenta todos os dias. Quem trabalha pouco sabe, olha, tem aí um ícone, uma caixinha lá, deve ter um círculo também, tem uma linha temporal. Mas porquê? Porque se eu não usar o ícone apenas, eu tenho que entrar no menu X, entrar lá dentro, entender o que é que aquilo quer dizer, depois o boneco não estava em conformidade com o que aquilo tem que aparecer. Agora olha, estão aqui os tipos todos com os desenhinhos, então eu posso tomar uma decisão em relação ao que é que eu quero usar. Quero criar um vínculo, quero que o vínculo tenha um Lzinho, né? Uma quebra. Quero inserir algo da paleta. Tudo isto está disponível imediatamente aqui. Olhem a comparação com o que estava antes. Eu desafio vocês a entenderem o que é isso aqui. Bom, a gente gostava do software porque ele realmente é um software bom, não é? Eu
que estou acostumado a ele, de olhos fechados, eu nem preciso saber o ícone. Eu vou lá e já clico porque eu sei onde é que ele está pela posição quase no interface. Mas havia um grande desaproveitamento e uma dificuldade muito grande de entender como é que as coisas se correlacionavam. Então, cada vez que um cliente me ligava e dizia: Filipe, como é que eu faço um formato em leque? Não, cara, é o terceiro botão que está na coluna de baixo. É esse aqui que tem o quadradinho? Não, é aquele que tem umas perninhas. Não, mas espera aí, qual é a perna? Não, cliquei. Não, mas não é isso aqui que eu queria, apagou tudo. Então, assim, era uma dificuldade. Okay? Então, hoje em dia, eu simplesmente digo: olha, vai à tab X e clica no botão Y que diz fontes conectadas, ou que diz alguma coisa. Eu ia falar que o anterior ao 8 era pior ainda. Era pior, porque era cinzentão. Então aqui já foi uma remodelação boa, só que eu acho que foi tomada a decisão certa. Foi, olha, vamos pensar no cara que quer usar a ferramenta. Porque se eu não usar, não serve para nada. Ou seja, se eu não tiver as pessoas querendo usar uma interface mais moderna. Agora, como em todos os casos, quando eu estou acostumado a usar o Windows XP, eu chego lá na minha empresa, instalo o Windows 10 e eu, ao início, não sei nem carregar no menu. Então eu confesso que quando eu instalei isso aqui, até o Santiago está aqui na sala, né, que é o especialista nosso, eu ficava assim para o Santiago e dizia: cara, onde é que eu conecto no banco de dados agora? Aí andava lá assim à procura, porque a minha cabeça está tão formatada para isso aqui, é igual eu pegar um Android e me mover para um Apple. Se me derem um iPhone para a mão, eu estou com uma determinada cabeça, eu ando lá à procura, então mas como é que eu mando um e-mail? É ele, a pessoa que dê negócio, é que me vai dizer: cara, é fácil, aperta esse botão do e-mail aí. Ah, não tem mais que entrar, não sei o quê e tal. Então assim, grande foco, tá? Além de algumas funcionalidades novas, eu acho que a mensagem mais forte é: treinamentos vão ser mais fáceis, o usuário vai ter mais vontade de usar, vai ter mais facilidade e vai poder usar mais a ferramenta. Eu estava tendo uma conversa aqui com um dos nossos novos clientes que me dizia: olha, isto aqui tem que ser praticado todos os dias, a gente tem que saber e tem que utilizar. Mas hoje em dia a prática não é mais para eu saber onde é que estão as coisas, é para eu saber como é que eu as quero usar. Agora, se eu na minha cabeça já souber que elas existem, intuitivamente eu vou saber onde é que eu tenho que procurar. Tá bom? Ficou claro? Eu vejo se alguns olhos a abrir, eu acho que estão aprovando aqui o novo interface. Bom, voltamos com o problema de tecnologia. Aqui está. Então, mais uma vez, palavra-chave: mais limpo, claro, intuitivo, mais fácil para novos usuários, melhor experiência para os usuários que já utilizam, tá? Todas as tarefas divididas em todas as ferramentas divididas em tabs. Ajuda progressiva: quando eu vou passar o mouse por cima, ele vai me indicando o que é que eu posso estar querendo fazer, vai me dando uma ajuda. Toda a ajuda agora é em português. E uma coisa muito interessante para quem trabalha com mais no monitor é que agora tudo é separado. Eu posso arrancar os pedaços de onde eu quiser. Tudo isto aqui, vocês vão ver, são janelas e são interfaces. E essa interface é configurável. De repente eu quero colocar um mapa no monitor, o meu diagrama no meio e todas as minhas ferramentas do outro lado, do lado esquerdo. E se eu tiver 3 monitores, se eu tiver 6, eu posso colocar o diagrama em 2, coloco 2 diagramas. Então assim, isto aqui, eu tenho essa... Eu gosto muito de monitores. Então assim, quanto mais monitores, melhor. Porquê? O interface anterior, toda a gente já teve essa dificuldade, eu ficava lá: ok, eu preciso destas ferramentas porque eu vou usá-las. E o meu diagrama fica deste tamanho assim. Tá bom, então vou tirar esta daqui, aumenta um pouquinho o diagrama, mas depois não cabe. Aí eu entro para aqui. Então a ideia é que agora tem suporte multimonitor. Então o analista começa a poder usar, e vocês viram anteriormente, nós falámos de soluções, e essas soluções aportam mais controles, aportam mais coisas dentro do analista notebook aparecendo. Então eu não posso estar limitado a um espaço do monitor. Então eu posso começar a colocar ferramentas de um lado, dois monitores para diagramas, para fazer os meus diagramas bonitos, e colocar do outro lado, por exemplo, um mapa. Ok? Então todo o interface agora é configurável. Outra coisa interessante é que eu posso configurar estas funcionalidades para aparecerem que eu uso mais. Então eu boto, olha, eu estou usando mais clicar botões, propriedades, então eu já vou começando a colocar elas num lugar em que eu acho que elas mais facilmente me vão atender e mais rapidamente. E vocês perguntam: o que é que a gente poupa além da questão dos usuários? Eu próprio vou poupar cliques, não é? Se eu tiver que olhar 10 propriedades de 20 entidades
E toda vez eu tenho que fazer botão direito, escolhe propriedade, entra no ícone, volta para trás, botão direito, escolhe propriedade. Vocês estão vendo aqui, ao fim da quarta, quinta, eu começo a ficar entediado e falo, ligo para na tendinite e ligo para a cona. Cara, não tem uma forma mais fácil de fazer isto aqui? Olha, na verdade, é o seguinte, vamos compartilhando. Eu começo a fazer agora, tu fazes mais 3 ou 4. Então, assim, a ideia é simplificar esse tipo de trabalho. Tá bom? Será que está ficando sem pilha? Um pouquinho, senão vai no manual mesmo. Então tá. Por exemplo, ó, olha um exemplo aqui. Estão vendo esta parte aqui que é o preview? O preview sempre aparece aqui. Eu posso estar tirando o preview daqui porque eu uso ele para fazer zooms automáticos. Eu aumento e diminuo, escolho uma determinada área e aqui vai-se ajustando. Mas às vezes eu não quero que ele fique aqui ocupando espaço. Então eu tiro daqui, boto outro monitor, boto aqui em cima. Cada pessoa fica ao critério de cada um. Ok? Ferramentas de acesso rápido. No home ou na tab principal vão ficar as ferramentas que eu uso mais. Então eu vou colocando aqui para estar imediatamente visível, clico logo. Por exemplo, eu aumento muito e diminuo muito ícones. Tá? Isso é uma coisa complicada de encontrar. Então, mas se eu tiver ali um botão que só diz aumentar e diminuir ícone, fica muito mais simples. Então é esse tipo de trabalho. É agrupar as coisas pelo seu interface. Eu digo assim, eu vou tentar encurtar isto, porque realmente tem menos pessoas aqui que trabalham todos os dias com Analyst Notebook. Tem algumas que já começaram nesta versão, então não sofreram as dores anteriores. Mas quem já trabalha com isto há muito tempo, vê que é realmente um acréscimo muito grande. Tá? Bom, outra coisa, na parte inferior dela, foram colocados tudo o que é ajuste. Portanto, zoom, saca zoom, ajusta a janela. Está disponível imediatamente aqui no botão. Eu não tenho que andar aqui à procura daqueles botõezinhos lá, depois eu carrego o botão errado, tenho que andar a fazer Ctrl Z. Então, assim, tudo o que tem a ver com visualização e, por exemplo, itens escondidos, esconder itens, todos os itens serem revelados. Isto aqui eram vários cliques que agora estão imediatamente disponíveis embaixo. Bom, vamos em cada tab. Estas são cada uma das tabs que vocês têm disponíveis agora. Vejam, são 5 tabs. 5, 6, 5. São 5 tabs, cada uma delas agrupadas pela sua natureza, pelo seu contexto, e todas elas com botões maiores e menores. Por exemplo, quantas pessoas aqui já sabem ou tiveram que perguntar se é possível imprimir com um PDF? Parece uma coisa bastante natural. Mas se eu simplesmente clicar em Publish ou em Relatórios ou em Publicar e tenho aqui todas as minhas opções através de ícones do que é que eu posso fazer, enviar por e-mail, publicar para PDF, salvar, colocar tudo numa página só para imprimir, tudo fica claro se estiver imediatamente disponível e não menu dentro do menu, dentro do menu, dentro do menu. Essa coisa de menu ela já deixou de ser há 5 anos atrás. E a IBM agora está se ajustando, porque a IBM tem um produto há 3 anos. Então ela preocupou-se primeiro em criar as soluções e agora está começando a melhorar a experiência do usuário. Eu vou fazer aqui uma breve passagem. O menu principal, realmente onde eu tenho aqui todas as opções disponíveis que eu uso mais. A tab Organizar, onde eu, por exemplo, tenho aqui todos os formatos que são possíveis. Não é? Sendo que estes dois são os mais usados, e tem aqui os desenhinhos a mostrar o que é que cada um faz. Por exemplo, olha, o circular, como é que ele é organizado, o de hierarquia, como é que ele vai, ou seja, como é que as coisas vão ficar formatadas no diagrama. Então, assim, está simplificado e tem todas as opções possíveis e imagináveis. Tab de estilo. Se eu quero mudar a cor do ícone, se eu quero mudar a cor da etiqueta, se eu quero colocar uma sombra, se eu quero criar uma frame, se eu quero mudar a cor da linha, então tudo isso já está aqui. Sabem como é que era antes? Botão direito na entidade, entrava nas propriedades, depois das propriedades ia ao estilo, depois para o estilo ainda tinha 3 opções lá tinha estilo de linha, estilo de entidade e estilo não sei do quê. Tinha que andar à procura do lugar certo. E depois, finalmente, quando vocês faziam, diziam, olha, agora tenho que fazer isso para mais 5 ou 6.
entidades. Então era um trabalho moroso, era desencorajador. Essa é a palavra correta. Aqui você já consegue selecionar vários itens. Itens, ou um a um, mas o trabalho, ou seja, imagina que eu quero 3 sombras diferentes, ou 4, com cores diferentes. Eu simplesmente clico nele, 1, 2 botões, clico no outro, 1, 2 botões, é intuitivo e é mais rápido. Faz automático? Não, ainda não dá para eu falar com ele e ele fazer isso automaticamente, mas para lá caminhamos. Uma das coisas depois que eu vou falar um pouquinho, mas o que eu acho que isto é um primeiro passo também, tá? Em todos os produtos existe um momento em que a empresa fala, olha, o meu interface não presta, não serve mais, não está mais de acordo com as novas ergonomias. Então, para eu conseguir desenvolver novas ferramentas e ter certeza que os usuários sabem que essas ferramentas estão disponíveis, eu preciso criar um interface novo para abrir espaço para colocar lá. Porque não adianta ficar criando milhões de ferramentas. Aliás, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Novas ferramentas do Annotation Book. Visualizador de atividades, filtros e histogramas, análise de rede social. Isso antigamente eram tabzinhas que ficavam lá num canto esquerdo, direito, com uns bonequinhos deste tamanho. A pessoa, olha, o software faz análise de relacionamento, faz sim, está lá na tab, não sei o quê. Se eu souber que existe, é intuitivo. Agora, se eu não souber que existe, filtros e histogramas estão sendo usados, não estão? Porquê que não são usados? Olha, porque eu não sei onde é que ele está. A resposta geralmente era essa aqui. Então agora, quando eu penso, eu quero trabalhar análise, o que é que eu tenho disponível de análise? Encontrar caminho, encontrar rede conectada, filtros e histogramas, etc. E depois eu vou dar um exemplo, que é muito interessante, mas vejam agora como está tudo disponível. Então não custa nada, nós agora começamos a adicionar novas funcionalidades e simplesmente começá-las a acrescentar aqui de uma forma mais organizada e mais clara. Deixe-vos dar um exemplo. Quem já tentou converter uma linha de associação em uma linha de tempo? Parece muito simples, não é? Filipe, como é que eu faço isso? Olha, pegas no tudo, selecionas tudo, entras no menu, não me lembro se era a ferramenta, se era analisar, mas olha aí, procura a opção, e lá dentro da opção tem lá converter o tipo, que não tem nada a ver com o que eu quero fazer, mas converter o tipo. Entro lá dentro do tipo, olha, está-me a dar aqui 10 opções. Diz para converter para evento, linha de tempo, qual é que é a opção? Então hoje em dia o que é que eu faço? Seleciono tudo, tenho um botão que diz copiar para um novo diagrama e aplicar a linha de tempo. Ponto. É o que eu quero fazer. Clico no botão e ali imediatamente está o botão aqui, ó, copiar para um novo diagrama, abre um diagrama novo, ó, copy to new timeline chart. Abre um diagrama novo e desenha-me automaticamente uma linha de tempo. Então assim, para quem faz isto todos os dias e muita vez, é fácil. Para quem faz isto uma vez por mês, e se calhar tem 1 milhão de outras coisas que tem que se preocupar, e-mail, relatório, relatório anual, investigação, fraude, e depois no momento em que eu quero fazer, não consegue achar, tá? Isto aqui reduz cliques e permite ter mais vontade de utilizar a ferramenta. É um exemplo simples, mas que eu gosto porque é muito complicado. Geralmente o analista ele ou já desenha em associação ou já desenha em linha de tempo, mas depois ficar mudando de um para o outro, aqui já deu uma confusão. Então qual é o próximo passo? O próximo passo é, tá bom, eu quero copiar para uma nova linha de tema, mas eu quero já aplicar alguma inteligência. Eu quero já que automaticamente seja selecionado com um ícone maior quem tem mais chamadas. Porque é para não ter que ficar fazendo esses passos intermediários. Criação de macros, automatizar análises, tá? Então tudo isto caminha para cada vez o usuário ser mais um clica aqui, clica ali, não tem que andar a ser o especialista da ferramenta. Bom, avançando um pouco. Mais um menu de seleção, por exemplo, coisas como selecionar as extremidades, selecionar as conexões, tudo está claro. Menu de view, tudo o que vocês podem fazer com zoom, ajuste à janela, zoom no ícone especial, então tudo aqui está intuitivo e está claro. Por exemplo, pouca gente aqui vai trabalhar com esconder ícones. Eu penso, para que eu preciso esconder o ícone? Olha, porque às vezes eu quero apenas tomar atenção numa parte do meu diagrama. Então eu quero que o resto da parte do diagrama fique meio acinzentado. Tá bom, mas é difícil de chegar lá nas opções. Aqui com 3, 4 cliques eu consigo gerenciar isso de uma forma mais fácil. Aqui já conversamos de separar as janelas. E finalmente publicar.
O que eu falei, qual é o meu contacto com publicar o que está aqui? Então, criar em PDF, enviar e-mail, imprimir. Eu tenho a certeza que toda a gente aqui já criou um diagrama. Quando vai imprimir o diagrama, aparecem 40 folhas e depois tem que as botar no chão e ficar colando umas às outras. Então, a ideia é... Ou numa plotter, exatamente. Bom, eu digo assim, é quando eu não tenho uma plotter em casa, que é o meu caso. Exatamente. Aqui colando. Isto é verdade, eu já fui uma vez com 40 folhas coladas com um cliente como resultado de uma plotter. Foi que aquilo tudo dobradinho e chegava lá e eu não tinha uma plotter não. Mas enfim, todas as opções, elas estão aqui. A partir daqui nós começamos a adicionar novas soluções. Vou lançar aqui um pouquinho mais. Analyst Notebook Premium, é um software para quem não tem iBase, eu não quero gerar confusão aqui, mas é a capacidade de usar e interagir com um repositório de inteligência, tá bom? Então o que aconteceu? Toda essa parte também foi remodelada e foi adequada ao novo visual. O que a IBM está a dar com esta mensagem? A dizer que, olha, todas as novas soluções, elas vão começar a aparecer aqui, todas as novas, por exemplo, integração com contra-fraude, como a gente falou antes. Eu tenho o meu gestor de casos. Para eu gerenciar a minha investigação, eu preciso que me apareça aqui uma tarefa dizendo, olha, investigador, estamos no passo em que tu precisas buscar 10 diagramas e anexar esses diagramas ao caso, clicar em completo e o caso vai prosseguir o seu trabalho. Então eu vou ter que ter uma interface aqui que já vem com a solução. Essa interface vai ter que se adequar agora à ergonomia. Ok? Bom, em relação ao Analyst Notebook é isso aqui. Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu não quis entrar muito no quesito de fazer uma análise, não é? Porque isso aí, o Analyst Notebook já era muito forte, já tinha resultados muito bons. Eu queria focar no quesito de eu faço a minha análise de uma forma mais rápida e entendendo mais as ferramentas que eu tenho para realizar essa análise. Ok? Bem mais intuitiva, né? Sim. Eu penso assim, para pessoas como eu, que já estão habituadas há muito tempo a usar, inicialmente tem algumas dores de parto. Mas assim, não tem como... Este caminho precisava de ser tomado em algum momento e eu acho que foi o momento ideal para o tomar. Porque agora que as coisas estão crescendo, elas vão precisar de se adequar a esta realidade. Tá bom? Então, basicamente assim, como um todo, esse é o Analyst Notebook. Está faltando ainda uma apresentação. Apresentação mais uma. Prometo que agora esta próxima é mais divertida. Bom, alguma dúvida em relação ao que foi apresentado? Estou falando bem aí para trás? Estou escutando? Pronto. Bom, agora eu queria vos falar, para terminar, do caso de sucesso. Ok? Deixa eu ver se isto já passa. Engraçado. Está bem aqui, Lucas? Bom, o que eu quero conversar com vocês hoje? Nós fizemos recentemente um trabalho na empresa ConnectCar, tá? Para quem não conhece, até uma boa publicidade aqui. A ConnectCar, ela trabalha com dispositivos que permitem pagar estacionamento, pagar pedágio e pagar gasolina, tá? Então, como todas as empresas, ela está sujeita à fraude. Fomos procurados através da IBM para fazer um projeto lá e eu queria compartilhar com vocês, porque é muito bonito eu ficar aqui falando de soluções e tudo isto é maravilhoso, tá bom, mas como é que eu começo do zero, faço uma prova de conceito, tomo uma decisão, como é que eu faço o projeto, como é que eu mantenho esse projeto e que benefícios é que eu vou ter? Eu acho que isso qualquer gestor e qualquer analista, esta tem que ser a sua preocupação. Porque estas reuniões de nós fazemos isto, fazemos aquilo, fazemos o outro, são bastante comuns, não é? Agora, eu como gerente desse projeto e como gerente do núcleo, achei que era interessante trazer um discurso um pouco diferente e explicar-vos como é que vocês podem percorrer esse caminho. Tá bom? Temos ali três pessoas da ConnectCar que estão ali atrás, portanto o Ivair, o Fábio e o Fábio, não é? Exatamente. São os dois Fábios, sem grande dúvida. Que estão aqui e que realmente se disponibilizaram através do trabalho que a gente fez lá e que foi bastante sucesso. E também, se vocês depois quiserem conversarem um pouco com eles, também para tirar algumas dúvidas, perguntar realmente como é que foram as coisas, como é que as coisas avançaram.
mas eu penso que muitos de vocês se vão identificar com os problemas e com as soluções que estão aqui. Tá? Bom, desafios. Okay? Em relação a desafios, grandes problemas, não grandes problemas, mas dificuldades em entender informações e eventos complexos. Então eu tenho informação fluindo, coisas acontecendo, eventos. Como é que eu entendo tudo isto para interpretar como fraude? Tá? Ter acesso à informação depende muitas vezes de TI, de melhorar uma query, de me enviar um Excel, mas eu preciso do dado no momento. A fraude está acontecendo, o problema está acontecendo. Eu não posso estar lidando com 3, 4 casos e estar esperando às vezes 2, 3 dias por uma informação. Ou mesmo às vezes eu não sei nem o que perguntar, ou a TI não sabe o que é que eu lhe quero pedir. Dificuldade em identificar comportamentos fraudulentos em grandes massas de dados. Não é? A complexidade é grande, o cruzamento de informação é grande. Dificuldade em compartilhar e explicar trabalhos decorrentes na mesma equipa. Ou seja, eu trabalho em equipe, estou tão focado num caso que eu virei especialista desse caso. Agora eu quero sair daqui, eu quero explicar para o meu gerente, eu quero explicar para o meu colega. Não é? É difícil, porque ele não está tão dentro do assunto. Então, isso gera um problema. Mas se nós padronizarmos estas mensagens, quando eu for com um diagrama, a pessoa já vai olhar e falar, isto aqui está conectado com isto, que está fazendo isto aqui, a história conta-se por ela própria. Acima de tudo, identificar situações fora do padrão. O que é uma situação fora do padrão? Não é? Eu tenho uma regra, tá bom, mas é normal? Não é normal? É dentro do padrão? É fora do padrão? O que é fora do padrão? Fora do padrão é quando alguém executa alguma coisa que é fora ou do padrão dela ou do padrão do mesmo tipo de pessoas ou do mesmo tipo de cliente que ela. Então tem que ser olhado um histórico de clientes, um perfil de cliente e, além disso, o próprio perfil da pessoa, o perfil de utilização. E no momento que há um pico, isso é um alerta de um fora de padrão, um desvio de comportamento normal. O processo investigativo é pouco padronizado. Então significa que a gente depende um pouco da valência do investigador. Se o investigador é fantástico, ele vai fazer um trabalho muito bom. Se o investigador for mais ou menos, ele vai andar ali meio que a depender de outros investigadores. Portanto, ele não entra numa fila onde ele sabe o que é que ele tem que fazer, sabe o dado que ele tem disponível, sabe o que é que ele tem que analisar. Vai depender muito da intuição dele e não dos factos, não do que a ferramenta apresenta. Qual é que era a arquitetura? Nós temos tanto o cliente como o fraudador a entrar para o mesmo espaço, todos eles são clientes, inclusive o fraudador é aquele cara da gambiarra. Não é? Às vezes eu costumo brincar um pouquinho, se eles usassem essa inteligência para fazer o bem, se calhar eram executivos de empresas, porque o cara fica focado ali em fazer o mal. Não é? Vou contar mais uma história. O meu pai, ele era diretor de um presídio em Portugal. E aí foram lá uma vez uma empresa que ela tinha um telefone que entrava com um cartãozinho e com esse cartão ele podia ligar para determinados números que ele tinha disponíveis para ligar para a família e para essas coisas. Então eles chegaram lá anunciando que aquilo tinha sido testado pela NASA no espaço. Era inviolável. Que aquilo era tudo assim, não tem como então. E ele diz que em 3 dias uns presos lá violaram aquilo com um garfo. Então assim, quando a pessoa não tem o que fazer e está realmente focada, e ela é espetacular. A gente já viu aqui pontos de comprometimento em que o cara realmente ele é criativo, não é? Ele não tem mais nada que fazer que ficar ali pensando como é que eu vou arrebentar com isso aqui. É de raiva, aquilo é quase um desafio. Se ele usasse aquilo para ser um executivo de uma empresa ou para ser um técnico especialista, era um cara fantástico. Mas então ele fica nisso aqui, ele fica olhando como é que o cliente se comporta normalmente. Agora eu vou botar a pelezinha do carneiro e vou tentar lá entrar dentro e ficar só comendo as ovelhas todas. Bom, como é que isto então? A partir de toda esta informação cruzada, são gerados modelos estatísticos de alerta e análises preditivas. Então começar a pensar como é que eu posso antecipar o problema. Começar a olhar para o meu histórico de fraude e entender que determinadas coisas estão caminhando para uma fraude. E a partir do momento de gerar um alerta para um software de investigação, e a partir do trabalho todo que é feito aqui de análise de alertas, onde são trabalhados todos os alertas, são detectadas fraudes e não fraudes, que isso tenha um retorno sobre a forma de histórico de fraude comprovado. Whitelist, blacklist, significa que eu
estou retornando para o software de alerta uma certa inteligência para não ficar me perturbando toda vez que alguém, sei lá, deixou um carro, esqueceu do carro no estacionamento uma semana e voltou e a conta são R$300, ok? Existe uma característica nisso específica. Então, a ideia é que isso volte, melhore o modelo automaticamente e que os alertas comecem a chegar cada vez mais concisos e o investigador se preocupe apenas em trabalhar aqui. Ok? Alguma dúvida em relação a isso? O que eu estou mostrando está implementado e funcionando. Tá? Bom, prova de conceito, momentos de um projeto. Nós, assim, temos alguma... Nós temos alguma dificuldade em fazer uma coisa, realmente uma prova de conceito. Não é? O que é uma prova de conceito? É uma coisa que demora semanas, exige recursos do cliente, exige recursos do parceiro, exige recursos da IBM, e às vezes uma prova de conceito, a gente tem que provar o conceito, não tem que provar que ele funciona no ambiente todo. Não é? A gente tem que provar que a tecnologia funciona. Então, o ideal é fazer uma prova de conceito curta, onde existam objetivos claros, dizer, olha, eu quero encontrar uma fraude em algo que eu já encontrei no passado e me demorou 3 meses para descobrir. Se vocês conseguirem em 3 dias, eu consigo perceber que existe valor aí. Não é? Não preciso de andar em todo o meu data warehouse da empresa. Então a prova de conceito foi cerca de 3 dias, 2 especialistas trabalharam nessa prova de conceito. Uma vez comprado, o projeto foram 2 meses, ok? 2 especialistas, um para cada solução, um da solução de detecção e um de investigação, e a integração dos dois. Treinamento sobre a forma do workshop. Então nós achamos que era mais interessante para este caso não retirar as pessoas do seu trabalho durante 3 semanas e ficar fechados numa sala, e sim, terminando o projeto, começar a trabalhar do lado delas. Olha, o que tu queres fazer é isto. Todos os dias tens que te sentar aqui, abres o sistema, aparecem os alertas, pegas no alerta, vais para o analista notebook, expandes, fazes o teu trabalho, e a partir do momento que ele tem isto estabilizado e começa a receber resultados, pode começar a inventar. E se eu fizeste este passo aqui? E se eu desse aquela volta por ali? Tá? Mas começar já entregando a chave e já tendo trabalho e já podendo trabalhar. Nós temos um pouco a experiência de que nem sempre, cada caso é um caso, tá? Mas nem sempre tirar as pessoas do seu ambiente de trabalho e colocá-las numa sala fechada, aprendendo sobre análise de telefones, cartões de crédito, tem os casos que a gente tem lá das quadrilhas de tráfico de droga das Bahamas. Assim, não interessa tanto para um setor privado. Então, muitas vezes o trabalho é sob a forma de workshop para aprender. 1 hora por dia, 2 horas, a gente senta e trabalha conjunto. É também uma ótima maneira de bugs, de procurar erros. Okay? Muito importante, o que eu queria falar sobre aqui é o suporte premium na forma de sustentação. O nosso diretor-geral fala muita vez, dá um exemplo, e eu estou roubando esse exemplo dele para aqui para as nossas apresentações, onde ele dá o exemplo de que um projeto é como uma mulher grávida. Ela está grávida durante 9 meses, o bebê vai crescendo, está num ambiente controlado, tudo lindo e maravilhoso, até que chega o momento do go live, que é o nascimento do bebê. E geralmente o que as empresas fazem é entregar a chave e depois ficam recebendo calls de erros. O problema é que os usuários muitas vezes não fazem essas chamadas. Deu um erro lá, já sai xingando a ferramenta. Não, isso aqui não funciona. Aquela integração lá deixou de funcionar, ou está caindo aqui aos pedaços. Então a sustentação, ela é 90% do tempo de um projeto completo. Ela assegura que uma vez que foi entregue a chave, o sistema fica funcionando corretamente, que eu estou melhorando a forma do formato de trabalho, que eu estou corrigindo os bugs, que eu estou assegurando que as coisas estão funcionando e que, acima de tudo, eu tenho conselhos se eu quiser expandir, se eu quiser melhorar as coisas. Então, a sustentação, ela significa que vocês estão rentabilizando o investimento que vocês fizeram. Eu fiz um investimento, comprei ferramenta, fiz implantação, está tudo maravilhoso. Mas isso depois a coisa não funciona. Pode acontecer. Ou se funciona, mas não está funcionando corretamente e que nós, como não estamos lá do lado, não entendemos isso. Okay? Então, sustentação, ela é muito importante para nós assegurarmos que o investimento que foi feito, que ele realmente retorna resultados. Tá? Obviamente, existe também suporte premium, onde é feito um call semanal, onde a gente fica perturbando, perguntando se as coisas estão funcionando. Mas, geralmente, o aconselhado é obviamente, pensar... Quando a gente pensa num projeto, pensar em sustentar esse projeto. Não precisa de ser alguém lá sentado do lado fisicamente.
Pode ser alguém que remotamente está acompanhando, que todos os dias entra, olha e acompanha alguns processos investigativos. Okay? Mas a gente tem que ser um pouco dessa linha de pensamento de eu quero a compra de software, a implantação e depois as coisas, treinamento, e depois a gente pensa que assim, de alguma forma mágica, os usuários que saem do treinamento eles vão saber funcionar com tudo e tudo vai funcionar maravilhosamente. É o ideal, mas infelizmente as coisas não funcionam assim. Então nós temos vários exemplos que a gente olha no mercado de sistemas maravilhosos, fantásticos, mas depois que por alguma razão ou outra, ou porque uma integração mudou uma tabela, ou porque aconteceu ali alguma coisa, que a tendência é que as pessoas deixem de usar. Tá? E quando o usuário perde a confiança do sistema, é muito complicado. Okay? Sou o gestor ameaçando que vai demitir, não uso isso aqui, eu continuo a usar um papelinho aqui. Não, cara, mas tu tens que usar o sistema que a gente investiu. Mas é lá, curricular e aquilo não faz o que eu acho que tem que fazer. Bom, nós temos então o sistema operando de forma sustentada, com calls, ou seja, com entradas no sistema, com melhoramentos do sistema, com sugestões. Olha, pensámos agora, uma vez que a gente já conhece a solução, e se a gente quisesse fazer isso aqui? Ou se a gente mudasse aqui uma forma de trabalho? Isso aqui iria aumentar o índice de fraudes encontradas, não é? Isso é muito importante. Tá? O próprio cliente começar a entender como é que eu posso melhorar, mas eu preciso de ajuda também para melhorar. Agora sim, eu não quero dar com isto a ideia de que existe uma dependência. Dependência e sustentação são coisas diferentes. Dependência é quando eu não consigo dar nenhum passo sem ter que chamar o parceiro. Sustentação é uma parceria em que o parceiro está lá aconselhando a como otimizar e melhorar o sistema e assegurando que o sistema funcione. Okay? Eu sei que dependência é uma palavra que os cabelos entendem. Então quais foram as fases do projeto? Chegamos com a instalação, entendimento de como é que o cliente funciona, implantação, que é um pouco mais larga, workshop no final da implantação, apresentação final e, mais importante que tudo, sustentação. Tá bom? Que é o mais longo e realmente mais interessante. Bom, benefícios. Passamos dos desafios para os benefícios. Oportunidade de encapsular comportamentos, ou seja, softwares que entendam o comportamento do fraudador e o consigam separar do cliente, consigam afastar um dos outros. Maior facilidade de trabalho em equipe, trabalho colaborativo, todo mundo está trabalhando, compartilhando resultados, guardando os resultados de forma histórica. Às vezes um CPF, não é? Que ele fica pegando lá um monte de dispositivos e aí quando esse CPF bloqueia um dispositivo, vai lá e pega outro. Aí muda o CPF, fica com outra coisa diferente. Aí pega um nome, entendeu? Então o software precisa também ajudar a pegar o histórico para melhorar a análise. Aumento do volume de dados investigados, ou seja, malha fina. É um nome que assusta muita gente, a malha fina, por causa do... É o leão, né? Mas a ideia da malha fina ela é um conceito de investigação e de inteligência. Ou seja, eu ter a capacidade de processar mais informação, processar mais inteligência. Dar a sensação ao peixinho, quando ele quiser entrar, que a malha que ele vai ter que ser mais pequenino, porque a partir de um certo tamanho a coisa vai lá e bate. Capacidade de ser alertado automaticamente para qualquer tipo de desvio de padrão ou de comportamento. Não sou eu que tenho que prever como é que as coisas vão ser. Porque vamos lá, também se a gente pensar em fraude tem que ter algum desvio, não é? Ele chega lá e começa a fazer assim um cartão de crédito. Olha, deixa eu ver se este cartão de crédito funciona. Eu vou lá e 5 reais no Super Maia, vou lá 5 reais no não sei o quê, está funcionando, vou ficar aqui de 5 em 5. Chega lá e vai lá numa loja online e pumba, 1.000 reais, 2.000 reais, não é? Então assim, obviamente, eu posso ser alertado em duas coisas. Primeiro, o cara fez muitas compras pequeninas num curto espaço de tempo, 5 compras. Isso é um comportamento estranho dele, é um desvio do padrão dele. Ele foi lá e fez uma compra de 5.000 reais. É um desvio de comportamento no geral das pessoas que usam aquele tipo de perfil. Estão vendo a diferença aqui? Então o software tem que entender isso e tem que nos avisar quando isso acontecer. Não sou eu que tenho que me lembrar de tudo e mais uma situação diferente, que é impossível. Não é? Demoraria anos para parametrizar o sistema. Maior agilidade, rapidez e independência. Independência em que eu me sento ali e tenho tudo o dado disponível e tudo o que eu preciso para trabalhar sem estar dependente de terceiro. Facilidade na criação de novos modelos. Os softwares, apesar de eu falar de sustentação,
com algum nível de treinamento, são softwares que permitem que eu crie sozinho, sem depender de uma empresa, novos modelos, criar novas integrações, novas entidades no I2, novos modelos preditivos no SPSS. Então, são softwares que não são feitos para especialistas de estatística. Inclusive, o software sugere os melhores modelos estatísticos automaticamente. Então, eu só preciso entender o que é que eu quero fazer e ele vai me sugerir os melhores modelos para chegar naquele resultado. Tá bom? Depois, se vocês quiserem, me peçam para mostrar as interfaces. A gente pode fazer uma demonstração onde mostra realmente como é que eu crio estes modelos. São interfaces visuais, não tem programação. Bom, eu estou colocando isto aqui, depois vocês podem ler a frase, mas efetivamente é como é que eu estava antes e como é que eu estou agora. Okay? Vocês vão provavelmente se identificar muito com isto. Nós usávamos planilhas de Excel com regras, tá bom? Estávamos ali com os Excels, para pegar determinados comportamentos. Rodávamos isso uma vez por dia, pegávamos os alertas e depois ficávamos pinicando ou catando lá em cada um dos sistemas para pegar mais informação. E isto era um trabalho moroso. Se calhar trabalhava um caso por dia, ia à procura do valor mais alto e começava por aí. Não é? Hoje em dia, com poucos cliques, consigo pesquisar e receber alertas dos comportamentos que eu queria saber, receber essa informação e em pouco tempo, em uma única tela, eu recebo toda a informação através de alertas, expando, recebo as informações dos alertas, quem são as pessoas, quais é que são os dispositivos, quais é que são as matrículas, etc, etc. Eu tenho toda a informação disponível e cruzada num lugar só. O que é que isso vai perceber? Vai nos dar mais agilidade e rapidez para trabalhar mais casos e pegar cada vez valores menores. Não ficar apenas centrados naqueles valores grandes. Eu lembro-me há um tempo que eu vi uma investigação do Fantástico que falava do trabalho do COAF com o I2. Isto é público porque deu no Fantástico. E o COAF falava lá assim, não, a gente aqui trabalha com casos acima de 20 milhões. É um valor alto. Imagina os casos que eles investigam. Então, à medida que a gente consegue melhorar isto, eu não sei se realmente é uma regra que eles têm institucional, que seja outro órgão que faz isso. Mas o que eu entendo aqui é que a gente trabalha os casos com maior valor e mais complexos. Mas talvez eu chegue num momento em que eu diga, mas agora eu tenho a facilidade de trabalhar os de 10 milhões, os de 5, os de 2, não é? E mais uma vez voltamos toda aquela história da impunidade e do atacar, e do cara entender que só faz acima de 20, então tá bom, então vou fazer 10 casos de 20, aí vira 200. Não é? Bom, então a ideia agora, além de tudo, é que a partir do momento agora que se descobre um comportamento diferente, é possível construir dentro da ferramenta, ou que a ferramenta construa, algo para atender esse comportamento novo. Ok? Rapidinho, eu estou quase a terminar. Uma vez que é terminado o projeto, começamos agora a conversar, e aí vem a ideia da sustentação. O que é que eu posso fazer para melhorar e para potencializar o que eu adquiri? Tá? Por exemplo, eu posso querer expandir licenças, eu posso querer implementar relatórios agora, porque é interessante que a minha gerência veja os meus índices de produtividade. Então tenho que, por exemplo, tempo de projeto e recursos para implementar dashboards e relatórios de gestão. Eu posso, por exemplo, querer usar o software para outras coisas. Uma das sugestões que foi feita é assim, vamos imaginar que na minha empresa eu contratei SPSS para fazer alertas de investigação. Tá? E agora a Quanan chega e diz, olha, esse mesmo SPSS vocês podem usá-lo para cada vez que alguém ligar para o call center e descrever o seu perfil, vocês tenham uma recomendação estatística do que é que essa pessoa poderia querer como mais produtos. Então estamos a sair completamente fora da parte da alerta e da análise e entrando numa parte de marketing. O investimento é zero, porque o investimento já está lá, já compraram a solução. Então vocês dentro começam a evangelizar outros departamentos para usar este tipo de soluções para os ajudar. Porque de uma forma macro, o SPSS é uma ferramenta de estatística, análise preditiva. Eu posso usar isso para uma infinidade de soluções. Vocês vejam que eu antigamente eu jogava um joguinho e eu era supervisor da comunidade. Não é? E então, a forma que eu usava o I2 para controlar as entradas e saídas dos usuários. Saber quem jogava menos tempo, quem estava mais tempo. Isso não tem nada a ver com alertas nem com investigação. O software, o limite da utilização deles é um pouco a nossa imaginação e a nossa criatividade. Tá bom? Então, assim, às vezes o que é caro, ou que nós consideramos caro para um departamento, acaba por se dividir porque agrega valores a vários departamentos diferentes.
Lembrem-se que a maioria destes softwares são licenças concorrentes. Não interessa quantos usuários estão instalados, nem em quantas máquinas. Significa que X usuários podem usar de forma concorrente. Outra coisa que nós podemos começar a pensar é escoragem em tempo real. Chegou o fraudador, fez alguma coisa que a gente já sabe que tem um scoring alto, já bloqueia. Já corta ele, já corta naquele momento. Então existe a possibilidade de ainda potencializar estes softwares para impedir o problema antes dele acontecer. Outra coisa que eu quero deixar na vossa cabeça é a oferta SaaS. SaaS significa Software as a Service. É o seguinte, vocês pensam assim, olha, eu não quero fazer um investimento grande agora numa arquitetura, em hardware e em software. Eu simplesmente quero, quando eu preciso fazer investigação, eu quero ter um ambiente meu, em algum lado na nuvem, que já está configurado e programado para a minha necessidade, pago um valor mensual pelo direito de usar esse ambiente. Okay? Então vocês não têm mais problemas de backup, restore, se o sistema arrebentou, se o software não funciona, se o sistema está com problemas de conexão interna de rede da empresa. E não estamos a falar de levar os dados para o estrangeiro. Existem servidores aqui em São Paulo e servidores no Brasil. Então, o provedor destes serviços garante a confidencialidade dos dados, porque são dados sensíveis, e garante que o sistema está sempre funcionando e vocês, o vosso investimento vai sendo, como ele é mensual, não existe aquele investimento grande inicial e vocês podem, à medida que o retorno de investimento vai chegando, vocês podem ir pagando esse investimento. Ok? E é basicamente isso aqui.